A gente está começando um bate-papo muito interessante para falar de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, produtividade e muito mais. É isso que passa na sua cabeça, é isso que passa na minha cabeça. Então, vem com a gente. Esse é o podcast Mente Produtiva e eu estou recebendo Robert Van Paz. Tudo bem, Robert Van? Tudo bem, Genivaldo? E aí, como é que estão as coisas? Cara, que bom te receber aqui nesse primeiro episódio, a gente junto nessa jornada para falar sobre essa mentalidade vencedora, para trazer para as pessoas, compartilhar de conhecimento sobre como cuidar da cabeça, cuidar do emocional e, consequentemente, produzir melhor, ter melhores resultados na vida em todas as esferas. Vamos nos apresentar? Eu queria que você falasse um pouco quem é o Robert Van Paz, pode ser? Claro. Cara, Robert Van Pais, ele é um cara que hoje em dia estou como head trainer de treinamentos de inteligência emocional, sou palestrante, hipnoterapeuta, practitioner em PNL, master practitioner também. Então, assim, já fiz várias formações, várias coisas que muitas vezes, às vezes nem eu lembro sobre isso, né? De tudo que eu já fiz em si. E, inclusive, é até interessante, né? Quando eu vou iniciar os meus treinamentos, é até uma coisa que eu falo para quem tá lá sentado. Cara, não adianta nada eu só chegar e dizer aqui toda a minha formação, tudo que eu já fiz. Porque falar todo mundo pode falar, né? Mas o mostrar o resultado, né? E aí eu já deixo essa proposta e eu acredito até que eu já deixo uma pulguinha atrás da orelha de quem tá sentado para fazer um treinamento junto comigo, né? Porque eu falo, cara, não se importa com o que eu fiz. Mas preste atenção no resultado que eu vou gerar em você durante todo esse dia ou durante esses 3 dias aí de treinamento. E aí você pode tomar, né, digamos assim, uma conclusão a respeito do que eu sou capaz de fazer, pelo que eu sei, pelo conhecimento e pelas habilidades que eu tenho de gerar resultados na vida das pessoas, né? E não é por nada que a gente tem vários depoimentos já aí de pessoas que fizeram treinamento comigo com resultados positivos muito bem estruturados, né? Eu fico muito feliz com isso. Pô, que bacana ouvir essa afirmação, né, Robert Van? E eu fico muito feliz aqui de estar com você nessa jornada para compartilhar com as pessoas a respeito de como serem mais produtivas, mas partindo por uma mentalidade com clareza, principalmente com clareza de propósito. E todos esses parâmetros a gente sabe que abre-se muito mais oportunidades para compartilhar com as pessoas, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa na internet. O fato é, tem muito conteúdo de qualidade. E vi aqui trazer um treinador de alta performance, trazer aqui alguém que é head trainee de um instituto sério. Eu não vou falar o nome para economizar, mas assim, toda a formação, toda a bagagem que você já traz aqui, eu tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo. Para começar, Robert Van, eu queria que você me contasse um pouco o que que há por trás da inteligência emocional de verdade, cara. Cara, o que que há por trás da inteligência emocional é o que o próprio nome, de certa forma, já diz, né? É uma inteligência, né? Partindo do pressuposto do que é uma inteligência? Ter inteligência é você saber tomar boas decisões baseado no conhecimento que você tem. Então, partindo do pressuposto disso, né, inteligência emocional é você ter capacidade de tomar boas decisões, decisões mais assertivas em relação a todos os aspectos que envolvem um tipo de emoção ou comportamento, alguma coisa nesse sentido. Tem inclusive uma história, né, por exemplo, que a gente pode contar a respeito disso. As pessoas tendem a pensar sobre inteligência emocional, achar que, isso é balela, não funciona, né? Eh, Meio que colocam por baixo o termo de inteligência emocional. Acho que isso é papo de coach motivacional, né? Que até que. E aí, por conta disso, né? Por conta de, às vezes, de alguns profissionais no mercado que chacoteiam, né? Digamos assim, esse termo, as pessoas começam a ter respostas erradas a respeito disso, né? Começam a ter conclusões e pensamentos errados sobre isso. Mas a inteligência emocional, ele é um termo que inclusive foi criado por Daniel Goleman, né? Inclusive ele tem um livro muito bom também, para quem gosta de algo mais técnico, né? Ele literalmente criou um documentário em livro, ele fez todo um relatório, coloca as referências, as pesquisas que ele fez, tudo isso e foi ele que criou, né, esse americano chamado Daniel Goleman, que ele criou esse termo inteligência emocional. E esse termo, ele parte do pressuposto de que ele te ensina a você ter mais empatia com as pessoas, é você saber ter mais empatia, é você criar bons relacionamentos interpessoais e intrapessoais também. Então, a inteligência emocional, ela é um termo que resume você ter habilidades para lidar com comportamentos, com desafios, né, ao longo da vida. Porque vamos imaginar o seguinte, um profissional que ele passa, sei lá, 30 anos da vida dele, 35 anos da vida dele, estudando, o cara chega até o doutorado. Aí ele chega numa empresa, tem um currículo altamente impecável,
PhD e tudo, sei lá, as formações mais avançadas que tem de currículo. Aí ele vai trabalhar numa empresa. Colocam ele como um líder, por exemplo. Aí o cara não sabe se relacionar com as pessoas, ele não consegue ter uma empatia, uma conexão com seus liderados. O cara erra, o cara chega lá falando que o cara é burro, que o cara não presta, o que ele tá fazendo da vida dele ali naquela empresa. Genivaldo, você que tem um certo conhecimento também sobre inteligência emocional, porque eu sei disso. Eu sei que você trabalha com empresas. Você acha que esse tipo de postura é uma postura ideal para um líder, por exemplo? Cara, eu acho que não. Eu acho que inteligência emocional é você primeiro controlar a sua ansiedade, até para você poder disponibilizar para o próximo uma comunicação bacana, né, que flua. Exatamente, porque não adianta nada o cara ter um currículo altamente impecável em termos técnicos, né, digamos assim, e na hora que ele vai na prática, né, de falar mesmo com as pessoas em si, dentro do ambiente de trabalho ou até mesmo na casa dele, ele não consegue lidar com essas pessoas sem dominar um grande leão, por exemplo, um grande monstro, sei lá, que tenha dentro dele ali. E isso acontece muitas vezes lá fora, né? Quantas vezes, por exemplo, as pessoas estão numa situação, por exemplo, com a raiva. Né? A pessoa tá lá com raiva, tá estressada. Quantas vezes ela não já destratou uma pessoa que ela ama? E ela Quantas tá. vezes? Não, e detalhe, desculpa te interromper só para dizer. E ela tá Aham. alimentando, né? E o pior é que vai aumentando a raiva cada vez Exato. mais. Porque a pessoa, ela desconta a raiva nas outras pessoas que nem merecem, não tem nada a ver com aquilo. Às vezes chega uma pessoa, pergunta algo na maior boa intenção, né, e tudo, e a pessoa, devido ao estado emocional que ela está, meio fraco, meio, digamos assim, bagunçado, né? Porque ela tá sem inteligência emocional naquele momento, Sim. de entender e tomar a decisão certa de dizer, cara, essa pessoa não merece. Tudo bem, eu tenho o direito de estar com raiva, eu tenho o direito de estar estressado, de Não, estar chateado, beleza. mas Mas isso não me dá o direito, por exemplo, de eu destratar uma pessoa ao meu redor. tá, mas você enquanto treinador, como é que controla isso, cara? Cara, a gente tem um termo, né? Inclusive partindo agora do pressuposto de que nos Estados Unidos teve um psicólogo chamado Eric Berne. Eric Berne, ele inclusive estudou, né, e ele criou, né, viu que o ser humano ele tem vários compartimentos de ego. E um deles ele chama um compartimento de ego de adulto, né? Esse compartimento de ego ele chama de adulto pelo sentido de que o adulto ele é um compartimento de ego do ser humano que todo mundo tem, que ele é o cara que é sem emoção. Ele é literalmente o cara que ele consegue olhar para uma situação e ser imparcial naquilo. Ser justo realmente da forma, mesmo que tenha uma pessoa que ele ama, por exemplo, envolvido naquela situação. Então, nós que temos autoconhecimento, eu, por exemplo, né, como head trainer hoje atualmente, eu não cheguei aqui do nada, né? Verdade. Tipo, para você ter uma ideia, cara, minha história, assim, contando um pouco, eu saí de um menino que veio de uma família que não é pobre, mas também não é rica, né? Mas que eu sou um cara que, cara, eu queria muito, eu tinha um grande sonho, né? Sei lá, quando eu tinha meus 15 anos de idade, mais ou menos. Eu tinha um sonho que era ter meu primeiro computador. Nossa, eu queria demais. Eu não tive computador assim, como muitos adolescentes e crianças do meu tempo tinham, né? Eu tinha amigos que tinham computador, videogame e tudo. E eu, adolescente, criança, né, queria muito isso. E eu não tinha, né? Naquele tempo era muito. Tinha muito. Tava na moda, né? As lan houses. Você chegou a brincar de lan house? Demais, cara. Acho que a gente tem idade próxima, né? Talvez eu É. seja um pouco mais velho, mas tá tudo certo. E aí, nessa pegada Era um de. real a hora, né, cara? Por aí, cara. Pra você ver, né? O quanto a economia mudou, né, de lá É, pra cá. demais. Mas eu ia pras lan houses pra poder jogar, né, e tudo, brincar, e era meu passatempo favorito. Eu vivia nas lan houses, porque eu não tinha dinheiro e meus pais não tinham dinheiro pra comprar um computador, até porque na época era muito caro, né, muito mais caro do que hoje em dia. Era menos acessível. Enfim, até que, tudo bem, meu pai até chegou a comprar um computador no tempo, mas não era aquele computador potente de jogar, né, e tudo, então eu ia muito pra lan house. Nesse momento, cara, eu inclusive conheci um amigo meu, que depois no futuro ele vai ser um dos convidados desse podcast até também, né? Aham. E esse cara foi um cara que me ajudou, ele me ajudou a ter meu primeiro emprego de carteira assinada. E foi no lan house. Porque eu vivia tanto na lan house que eu criava amizade com o cara da lan house e eu já tava ajudando ali, em troca Famoso de hora. piolho de lan house. Não tem o Exatamente. piolho de boate? Acho que alguém já. Acho que na nossa época, né? Melhor.
É o piolho de Lan House, tava ali direto. Tava direto jogando. E aí eu fazia amizade com o cara Pra da ver se Lan House conseguia pra desconto. ganhar desconto ou pra ficar jogando de graça lá. Então eu meio que trabalhava por isso. Certo. Aí até que eu conheci esse meu amigo, que hoje é meu amigo, né? Já há mais de 20 Faz anos aí, mais referência ou pra ele. menos. Como é o nome dele? Será que... Cadu. Ah, é o Cadu. Cadu Neiva. Ah, quem não conhece o Exatamente. Cadu? E aí o Cadu me ajudou, né? Ele trabalhava na Lan House e ele, conhecendo ele lá, ele me ajudou a ter o primeiro emprego de carteira assinada e foi nessa Lan House também. Então ali Interessante. começou minha jornada já empreendendo aí com mais ou Teresina, menos cara. Teresina, aqui em Teresina mesmo, com 16 anos de idade. E aí, a partir dali, eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, né? E aí fui evoluindo, fui ganhando dinheiro, fui juntando meu dinheiro até eu conseguir comprar meu primeiro notebook. Então, cara, isso pra mim foi um grande objetivo assim que eu tive na minha vida. E desde então eu sempre vinha no pensamento, cara, se eu sou capaz, eu quero, eu posso conseguir. E aí eu sempre estava em busca de conhecimento e tudo. E aí eu, para mim, uma grande escola também que eu fiz, né? Eu participei de uma empresa de marketing multinível, né? Que não vem ao caso falar nome agora, mas para mim foi uma grande escola, né? Para falar sobre conhecimentos de liderança, de inteligência emocional, aprender a falar também. Mas eu ainda estava muito cru ainda, né? E quando foi, eu trabalhava numa empresa, num grupo, né? De empresas aqui de Teresina. E nesse tempo foi feito um acordo, né? Lá com o instituto que ministrava o DL no tempo, né? Aqui em Teresina. E esse treinamento o pessoal foi e fez. E eu disse, cara, eu quero fazer. Por quê? Como que era o Robervan antes? O Robervan, ele era um menino que ele tava num grupo de amigos, mas ele era meio que chacotado. Tipo, eu era a chacota do grupo. Eu era o cara que todo mundo tirava onda, que eu não acreditava muito no meu potencial, entendeu? Tá, E, deixa eu só te perguntar um gancho aqui quando você fala da chacota. A gente sabe que quando chega na vida adulta, o que acontece na infância fica um pouco arraigado, concorda, Robervan? E a minha pergunta pra você é hoje, você hoje enquanto adulto, você se importa de falar a idade pra gente? Se importa? Eu sei que é falta de educação perguntar aqui no podcast, mas tô brincando, menos de 40, pronto. menos de Então 40. pronto. Então um cara, digamos que um cara aí aproximadamente 40 anos de idade, já um adulto que chega na empresa, que se posiciona bem, inclusive como líder do seu projeto, líder. Você, em algum momento, teve sentimentos assim de vitimismo por isso? Você conseguiu ressignificar isso facilmente? Como foi que foi essa tua transformação do jovem, em algum momento carente de algumas coisas, como você falou aqui, e esse adulto hoje próspero, um cara de sucesso, por isso está aqui conversando com a gente? Cara, eu acredito que eu nunca tive muito esse sentimento de vitimismo, sabe? Porque pra mim, no meu conceito, vitimismo é quando você tá numa situação, a situação não tá boa e você só reclama e não faz nada pra mudar. Então, esse pra mim é o conceito de vitimismo, não sei se tá certo. É É por isso aí. mesmo, né? É. Então, o cara que tá vitimismo, eu não tinha isso, né? Porque simplesmente eu via a situação e dizia, cara, eu não aceito essa situação pra mim. Eu vou em busca de mudar alguma coisa. Tipo, minha família não tinha dinheiro pra me dar um computador no tempo. Tudo bem, eu vou trabalhar pra isso. Vou me virar. Então, tipo, eu tinha uma bicicleta, eu rodava Teresina inteira, cara, de bicicleta. Aprendi a andar de ônibus sozinho, porque até então meus pais às vezes iam me deixar em alguns lugares, né? E tudo, mas tinha lugares que eles não queriam me deixar. Ou então eu vou de ônibus. Então, tipo, eu Cara, tinha aquela vontade de ir em busca do meu resultado, mesmo que alguém dissesse não, entendeu? Eu movimento ia, para ação mesmo, eu né? tinha um movimento para ação, eu não aceitava aquela situação. Então, assim, eu queria um notebook. Não me deram um. Cara, mas eu vou então em busca, já que você não vão comprar, então eu vou em busca de dar meu jeito e vou comprar. Trazendo você um pouco aí mais adiante, eu conheço um pouco da sua história, tive presente de participar, né, de formação ministrada por você, um barato, contributivo pra caramba. E você, na formação, você conta um pouco da sua história, eu acabei aprendendo um pouco sobre você. E tem uma parte da tua vida que você morou no Canadá, foi isso? Foi, E cara. você explica na sua vivência no Canadá que você teve que voltar a estaca zero. Eu acho que quem está nos vendo aqui em algum momento já teve essa situação na vida de ir para estaca zero mesmo, né? De começar. Cara, conta um pouco dessa experiência de você fora do Brasil, como foi lá e que fez te ajudar na tua formação. Pronto. Cara, eu acredito que assim, esse ponto até inclusive é um ponto em que eu preciso te contar um pouco da história do que veio antes, né? Fica à vontade, a gente E tem é... tempo, podcast é bom por isso, né, velho? É isso aí. E contando um pouco do que. Até continuando um pouco da história, né, que eu tinha. Sim. E foi quando eu comecei, né, fiz esse treinamento, né, que pra mim foi um divisor de águas da minha vida, porque, como eu falei, existia um Robervan antes desse treinamento e nasceu um Robervan depois desse treinamento.
Isso foi mais ou menos em 2010, mais ou menos, né? Então, veja só, eu era um cara que queria ser líder, mas não acreditava que eu poderia ser. Eu queria, mas não acreditava em mim mesmo sobre isso. Eu era um cara em que eu queria conquistar minhas coisas, mas às vezes eu não achava que eu era capaz daquilo. Então, quando eu fiz esse treinamento, isso passou a me trazer uma ficha de dizer, cara, talvez eu esteja no caminho errado, no ambiente errado, para poder chegar onde eu quero. Ah, então no Canadá foi um treinamento? Não, não. O Canadá é depois, calma. Eu Ah, tô desculpa, porque contando. você está começando a Tô, história. tô, Beleza. tô, tô fazendo, seguindo uma linha do Até chegar no tempo, Canadá. para E é poder longe chegar o no Canadá. Canadá, hein? Que É. legal. Então, para você ter uma ideia, e aí quando eu fiz esse treinamento, eu deixei de ser um cara que tinha as questões de inteligência emocional fracas, né? Como, por exemplo, não acreditar em mim mesmo, né? E aceitar o bullying, né? Digamos assim, entre aspas, do meu grupo de amigos que eu estava. E ali eu parei para perceber que, cara, eu tô talvez no lugar errado. As pessoas que eu estou agora não me valorizam pelo que eu posso ser, pelo que eu tenho capacidade de ser, porque era literalmente bullying, né? Eu sofria bullying, mas eu achava. Era o jeito que eu achava de ter a atenção dos meus amigos, era ser chacoteado, era ser a chacota do grupo, o bobão, o Aceitar mesmo, palhaço, aceitar. exatamente. Ah, Então eu fazia graça pra ser o palhaço, mas pra ser, digamos assim, aceito no grupo em que eu estava. entendi. E a partir desse momento, quando eu fiz o treinamento, eu comecei a perceber que, cara, eu mereço mais. Eu posso mais. E aí eu comecei a mudar um pouco de grupo de pessoas, comecei a mudar o meu ambiente, né? Até porque o ambiente influencia muito, muitas Total. vezes, né? Quando eu mudei o meu ambiente, passei a andar com outras pessoas que tinham feito também o treinamento, eu comecei a mudar, né? Porque eu estava andando com pessoas que estavam buscando evolução. E a partir do momento, esse treinamento foi uma porta de entrada para eu buscar cada vez mais. E é para você ter uma ideia, no tempo eu fazia direito, né? Eu cursava direito. Ah, cara, Inclusive, me desculpa, eu não perguntei tua formação, mas depois se você puder tô falando colocar. agora, É, por vamos lá. favor. Eu cursava direito, eu fui até o quinto período de direito, só que até lá eu ainda não tinha 100% assim inteligência emocional suficiente para tomar as decisões que eu queria. Por quê? Cara, para minha mãe, o meu futuro deveria ter sido estudar, me formar, estudar para concurso e ser um concursado de sucesso na vida. É o que normalmente a maioria dos piauienses acreditam que é ter sucesso na vida aqui no nosso estado. Mas era uma coisa que eu não queria, cara. Mas assim, de tanto ela falar no meu ouvido e tudo, eu aceitei e fui fazer direito, né? Tudo bem, tô lá eu fazendo direito. Nesse meio, quando eu tava fazendo cursando, né, direito, eu fiz o treinamento. E aí eu comecei a me munir de mais ferramentas, me autoconhecer mais ainda sobre o que eu queria. Era um treinamento de inteligência emocional, né? Exatamente, era o Tá. DL. Ah, tá. Foi o DL. Nossa, Entendeu? Foi quando eu fiz o DL, pra mim, cara, abriu o universo, abriu o porque foi um mundo pra divisor você. de águas na minha vida. Literalmente foi quando eu fiz esse treinamento de 3 dias, que é o DL, né? Tá. Então, nisso, eu disse, cara, quando chegou no quinto período, eu tive coragem de bater o pé no chão e dizer o que eu queria realmente pra minha vida. Dizer pra minha mãe, mãe, eu não quero isso, porque eu vou estar gastando o seu dinheiro, o meu tempo, por uma coisa que eu sei que eu não vou usar. Porque se eu fosse continuar, eu teria apenas terminado o curso e dito e entregue o diploma pra ela, pronto, agora eu vou fazer o que eu quero. Você não queria ser advogado. Eu não queria usar aquilo pra mim, entendeu? Era uma coisa que eu já tinha ideia de que eu não ia utilizar muito aquilo. E aí o que foi que eu fiz? Comecei a investir o meu tempo e dinheiro pra estudar outras coisas. Que aí foi quando eu fui fazer minhas formações de practitioner em PNL, Master Practitioner, hipnoterapia. E aí, nisso tudo, eu tava trabalhando também com pessoas, liderando pessoas na empresa de marketing multinível. Cara, foi assim uma escola, uma grande escola pra mim. Então, o DL foi uma grande porta de entrada de autoconhecimento. Então, eu me autoconheci, passei mais ou menos. Depois disso, né? Eu vi, cara, eu quero trabalhar com isso. E aí foi quando eu fiz parte até, inclusive, da equipe do treinamento durante alguns anos aí, uns 7 anos mais ou menos. E, e aí é onde chega o Canadá, né? Então, assim, eu cheguei num ponto da minha vida em que eu queria crescer, mas onde eu estava no momento eu não estava vendo espaço para eu crescer para onde eu queria. Então eu saí, encerrei meu ciclo momentaneamente na equipe que eu estava, né, do treinamento, e eu disse, não, vou agora buscar algo melhor, né?
Então, e aí vem muito aquela questão de que o país estava numa situação, todo brasileiro fica naquela, né? Sim. De querer, não, o Vai ter país sempre está essa visão. Parece que é coisa do Brasil mesmo, tá? A gente exato. E aí tem que nessa conviver com daí eu isso. disse, eu quero ir para outro país, então. Eu quero testar algo novo. Quero ver se eu sou capaz de fazer algo diferenciado do E zero. engraçado é que é uma visão que muita gente tem, que acha que tudo vai se resolver entrando dentro do avião e caindo em outro lugar, né? Exatamente. E aí, nisso daí, eu pensei, isso foi em 2018, né, já. Eu tava em 2018, isso no início do ano de 2018, né? Eu saí em 2017 e aí em 2018 eu tava em busca dessa diferenciação. E lá em 2018 eu me Desculpa, juntei. só para mim complementar, seria se encontrar profissionalmente, no teu ponto de vista, tá? Tô trazendo isso mais para pessoalidade, entendeu, Robervan? Quando eu decidi ir pro Quando Canadá, você decidiu ir embora, sei lá, cara, você. não seria isso. Na verdade é porque eu sempre tive um sonho de ganhar em dólar. Ah, então tá bom, isso é um Entendeu? barato, é. Sempre tive um sonho de ganhar um dólar, sempre tive um sonho de viajar para fora do país, entendeu? E nesse tempo, acho que no final de 2016 ou foi 2017, não me lembro bem agora, acho que foi 2016. Eu fui para um evento em São Paulo e eu já vinha trabalhando com isso, né? Eu sabia eu sei o poder da mentalização, da visualização, né? De você mentalizar tudo isso. E eu meio que já vinha me preparando, talvez, para isso, né? Inconscientemente. Em 2016, eu fui para um evento em São Paulo e eu aproveitei, tirei meu passaporte, aí eu paguei a entrevista pro visto americano, né? E aí eu pensei, não, vou tirar meu visto, né? Porque, sei lá, vai que aparece uma oportunidade para eu ir. Aí eu preciso estar preparado, né? Porque quando as oportunidades Não, peraí, aparecem, cara, peraí, peraí, você tem peraí. que Olha estar. só o que é que ele tá falando, ó. Isso aqui é bacana, cara. Você tá trazendo até um conceito de visualização, que é muito bacana para as pessoas que pensam sobre mentalidade. E você tá dizendo que você conseguiu em 2016, lá no evento, enxergar que você poderia morar em outro país. É isso que você tá. A verdade, antes de eu ir pro evento, porque eu pensei, pô, eu vou para um evento em dezembro, né? E Sim. aí eu já vinha pensando as coisas. Cara, acho que eu vou tirar meu passaporte. Pô, que Já que eu já bacana. tô indo em São Paulo pro evento, eu vou esticar um pouco mais a minha viagem e já aplico logo o visto americano. Nossa senhora, indo para São Paulo. Eu já ia para São Paulo mesmo, já tava indo fazer já ia participar de um evento lá, eu vou tirar o visto, né? Quando surgiu uma oportunidade de viajar, Em eu já tenho 2018. isso em 2016. Não, digo assim, aí a oportunidade veio chegar 2 anos depois. Exatamente, chegou 2 anos E você já depois. tinha visto. E aí eu já tinha um visto. Só que, veja só, em 2018 eu me juntei com alguns amigos, né? Tinha um amigo meu que ele morou no Canadá durante um tempo, né, e tudo. E aí ele voltou pro Brasil, a gente conversando e tudo, ele falava como é que era lá e tudo, e eu despertei aquele interesse de querer ir, né? Eu, pô, cara, deu pra ganhar em dólar lá também e tal, não sei o quê. Aí eu, pô, massa. E aí a gente se juntou e ficamos num grupo de pessoas de querendo ir pro Canadá. Ah, não, vamos pro Canadá, vamos pro Canadá, vamos. Só que, cara, passou mais ou menos 6 meses, esse grupo só falava isso. Ah, vamos pro Canadá, vamos pro Canadá. Até que um dia eu parei, assim comigo, isso mais ou menos em junho de 2018. Eu parei e fiquei pensando, cara, eu tô num grupo de pessoas que quer ir pro Canadá. Todo mundo fala, mas até agora eu não vi ação nenhuma concreta para realizar isso. Aí eu, poxa, eu estudei, eu tenho uma habilidade para poder entender que planejamento sem ação não gera resultado. É. Então, nesse momento, eu comecei, tá, deixa eu pensar aqui, analisar a situação. O que eu preciso para ir para o Canadá? Primeira coisa é eu preciso ter visto, né? Deixa eu ver aqui o que precisa para entrar no Canadá. Aí foi quando eu, fazendo uma breve pesquisa, eu entendi que se eu já tivesse o visto americano, eu fazia apenas uma aplicação online e Nossa. o resultado, se seria aprovado ou não, sairia 5 minutos depois da aplicação. E eu só pagaria $7 no final. Eu, bom, tô aqui sem fazer nada na frente do computador, o que me custa, né? Olhei um vídeo no YouTube, outra coisa também muito, muito importante. Cara, o YouTube é uma biblioteca de conhecimento incrível. Demais. Quem não aproveita está, assim, perdendo tempo demais. Demais, demais, entendeu? Engraçado que ainda tem muita gente perdendo tempo no YouTube procurando abobrinha, sendo que. Exatamente. E aí deixa eu procurar aqui no YouTube ver se alguém tá ensinando aqui como é que faz esse preenchimento. Pá, olhei, vi uma videoaula de alguém ensinando lá como é que fazia o preenchimento. Tá, beleza, deixa eu fazer. Pá, fiz lá, paguei $7 no cartão. 5 minutos depois tá lá o e-mail aprovado. Visto aprovado, que é o chamado ETA, né? Que é o Electronic Travel é, Authorization, né? Que é uma autorização eletrônica. Então, eu poderia entrar no Canadá via avião em qualquer um dos aeroportos internacionais do Canadá. Porque eu já tinha um visto americano, né? Sim. Então, eles validavam a minha entrada pelo fato de eu já ter o visto. Aí eu, pô,
Aí eu pensei assim, tá, agora eu já tenho visto, já posso ir pro Canadá. O que que me falta agora? As passagens, né? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá os preços das passagens, né? Me programar. Cara, pois não é que eu achei uma passagem ida e volta. Para um mês depois, isso indo em julho, né? Uhum. Para um mês depois, passando 3 meses lá, por R$ 2.400. Caramba. Eu olhei assim, não, cara, peraí, cara. Fome com a vontade de beber e Não, e outra, acessibilidade te chamando pra. saindo de Teresina, que normalmente a malha aérea é cara, né? Sim. Saindo de Teresina, indo pro Canadá e voltando. Ida e volta, eu não precisaria comprar mais nenhuma passagem. R$ 2.400. Eu pensei, não, cara, tá muito barato, velho. E eu fiquei naquela. Cara, eu vou. E aí, tipo, simplesmente eu decidi isso em junho, um mês antes de viajar. Eu tava Certo. fazendo isso. Eu programei a viagem literalmente em junho. E aí veio aquela questão: Robervan, tu programou? Não, não programei. Tipo assim, era algo que não estava programado de jeito nenhum. Eu simplesmente Eu tô olhei, tentando. comprei a passagem. Eu tô tentando imaginar, cara, tô contando a história aí, acho que outras pessoas que estão assistindo a gente, pô, cara, esse Esse cara é maluco, doido. o Esse cara cara é pensou em maluco. 30 dias, foi pro Canadá, mas quem era que te receber lá, cara? Cara, eu não tinha exatamente um. Eu pensei, cara, beleza, agora eu já tô com as passagens, agora eu vou procurar um jeito de me estabelecer lá, né? Sim. E aí eu tinha um amigo que morava lá, né? E aí eu já fui fazer contato, amigo assim, Ah, um legal. colega, né? Conhecido. É um conhecido, literalmente, porque o cara não era muito E meu aí, amigo, cara, né? tá morando no Canadá, tô É, chegando aí em tua casa pra sair um mês. não, não, na casa dele não, mas pelo menos eu queria que ele me ajudasse com Ah, informação, né, e tal, né, porque eu também não tinha essa cara de pau de chegar, pai, me é, bota aí na tua casa aí e tal. Aí eu não, aí também não seria legal, né? sim. Então, e aí eu tinha uma amiga também, né, que mora no Canadá, mora nos Estados Unidos, né, inclusive, que é a Natália, eu posso chamar ela de amiga, né, inclusive, Aham. porque, e outra, ela é uma amiga virtual, cara, Que legal. porque ela é uma amiga minha, que eu considero ela como amiga, e que eu tenho o quê? Putz, 10 anos mais ou menos que eu conheço ela, que a gente mantém contato. Eu conheci ela no tempo que eu fazia parte da empresa de marketing multinível. Ela fazia parte do suporte. Eu acabei ficando amigo dela, porque ela me ajudou muito no tempo. Aí ela saiu, a gente continuou o contato. Cara, E manda um eu beijo pra nunca Natália. conheci ela Manda um beijo pra Natália. pessoalmente. Ela com certeza tá assistindo a É, gente. Manda um beijão. eu vou, Natália, vou mandar o link eu já tô desse. mandando aqui, inclusive, quebrando a regra. Eu vou mandar esse link pra ela ver. Porque, cara, ela realmente me ajudou. E pra você ter uma ideia, ela me ajudou, cara, sem nunca ter me visto na vida pessoalmente. A gente nunca se conheceu pessoalmente. Ela mora Até em hoje, Utah, não? até hoje. Ela Nossa. mora em Salt Lake City, em Utah, né? Eu ainda vou fazer uma visita para ela um dia lá nos Estados Unidos. E assim, eu sempre tive esse sonho, né? De ir para os Estados Unidos, de ir para o Canadá, de conhecer assim a América, né, em si. E aí eu fui, e cara, e aí veio aquela questão: tá, Robert, então o inglês era bom? Sim. Meu inglês era horrível. Era básico do básico do básico. Aí veja só, eu tava indo para um país que eu não conhecia quase ninguém. Eu não sabia inglês. Muito menos francês, Muito que é a menos outra francês, língua porque canadense. exatamente, apesar que eu ter ido pra Toronto, né? Eu fui pra Toronto no Canadá, Aham. lá o francês não é tão forte, mas é Ah, mais tá. inglês mesmo. Aham. E aí eu decidi ir, cara, eu vou. E aí eu comecei a pesquisar, né? Pedir informações e tudo, entender como é que era. Aí a Natália me deu um. Cara, tem um primo meu que tá morando lá também. Aí ela me deu uns bizus lá, né? E tudo falou, cara, tu pode procurar isso, pode procurar aquilo. Eu, tá bom. E aí eu fui. Cheguei lá, me hospedei em Airbnb, né? Então, assim, Legal. aluguei Funciona, né? Airbnb, Fora do funciona Brasil demais, funciona. é. Aliás, fora do Nordeste funciona. Passei um mês me hospedando por Airbnb até que eu arrumei depois um local lá pra eu alugar, né? Visitei algumas casas lá e aluguei um quarto. Deixa eu só pegar uma conexão com a tua fala. Cara, tu tinha juntado uma grana pra viajar, pelo menos? Não, também Porque não. vamos fazer conta aqui, gente. 2.400 de passagem. Então deve ter uma alimentação bacana aí, né? Que Mais ou é menos. dentro do Mais ou menos. avião. Avião no Brasil a gente sabe como é a alimentação, né? Não, Avião fora é outra coisa. o avião internacional ele tem o É, ele jantar, tem tem. o café da manhã, né, e tudo, Mas você foi ele com tem 5 conto, 5 mil no mais ou bolso. menos, Ah, então pronto. Ah, mais ou já menos. Eu aliviou que eu já estava fui, só ansioso. que assim, aí pra você ver, né, 5.000, sei lá, dava mais ou menos $1.000, $1.200, né, um Pois pouco. é. Só que na verdade eu fui até com um pouco menos que isso, né, mas assim, eu fui meio despreparado, digamos assim Sim. também, mas eu tinha de certa forma uma pequena reserva, né, digamos assim. Sabe. Mas aí eu fui, fiquei no Airbnb e tudo, cara, foi um negócio muito louco, entendeu? Você ficou E quantos dias no Canadá? quando eu fui a primeira vez É, nessa aventura nessa toda. aventura foram 3 meses, tá? Eu Por compreendo. quê? Desculpa, só mais um ponto aqui que eu acho super bacana para as pessoas conectar com a tua história, Robervan, que é, eu entendo que o poder da mente ele é capaz de te levar para qualquer lugar do mundo e, sabe, transpor a diferentes continentes, diferentes países, diferentes línguas, porque eu tô entendendo na tua história, na primeira viagem do Canadá que você não falava inglês, você não tinha contato no Canadá, você foi na sua inteligência, vontade e ação, não é isso? Exatamente.
Que mais, cara? Cara, e aí tu não sabe o pior, cara. Ainda tem mais. E isso, se você tá achando isso incrível, ainda tem mais coisa ainda. Quando eu cheguei lá, né, eu passei o meu primeiro mês foi um mês de adaptação ali, né, e tudo. Aí tudo bem, tô lá, começo a conversar com esse meu amigo, né, esse meu colega lá, né, inclusive o nome dele é Ney, né, ele se mudou pra lá, tava morando, né, e tudo. E ele morava em Teresina, ele é Teresina. Na verdade, acho que ele é de Recife, mas morou aqui. Aí eu conheci ele por aqui, né, contatos de negócio, assim, né. E aí a gente se manteve contato pelo Instagram, falei pra ele que tava indo e tudo. E aí, cara, uma coisa muito legal é que às vezes a gente encontra muitos brasileiros que gostam de ajudar, vendo um outro brasileiro vindo de fora e tudo, eles gostam de ajudar, né? Fazer Legal. esse, dar um help aí, de certa forma, ajudar de alguma forma em relação a isso. Quando eu cheguei lá, eu, cara, beleza, tô aqui, tô do zero, porque assim, eu trabalhava no Brasil, aqui no Brasil, né? Palestra, sentado na frente do computador, né? E tudo. E aí eu fui com o meu conhecimento, assim, minha mente zerada em relação a isso, né? Aí eu chego lá, tá, e agora? Cara, eu preciso arrumar algum jeito de ganhar dinheiro aqui também, né? Porque não dá pra me ficar vivendo somente do real, porque é desvalorizado em relação ao dólar lá, né? Então eu Sim. preciso aprender a trabalhar alguma coisa aqui. Cara, todo brasileiro quando vai pra lá acaba começando dessa forma. Aí deixa eu procurar aqui agora ideias de trabalhar. Cara, quando eu cheguei, teve um amigo meu que acabou me arrumando lá um contato lá de um cara, né? Pra trabalhar, né? E o cara era chamado de concreto finish, né? Tipo, ele era o cara que ele fazia concreto, né? Chão, cimento, né? Certo. Aquele chão mesmo ali no cimento. Aham. E ele chama de concreto finish. Inclusive, é uma das partes da construção civil lá que são das mais pesadas. Inclusive, construção civil é uma das partes que o pessoal lá mais trabalha, né? Digamos assim, Que mais mais, contrata mais brasileiro. contrata, né? E todo brasileiro trabalha muito nesse ramo. Então você foi pegar no pesado mesmo, trabalhar com concreto. Então, aí eu cheguei Ajudante de lá, pedreiro aqui. 2 dias depois, quando que eu cheguei lá, eu consegui esse bico, né, digamos assim, esse freelancer lá, Já no com esse terceiro cara. dia? Já no segundo, terceiro dia que eu tinha Que chegado, né, eu legal. consegui isso daí, já pra ganhar uma diária ali. E, Mas trabalhava o cara, dia inteiro? foi o dia todo. Foi, assim, um dia, assim, que eu disse, e eu falava comigo mesmo, Robervan, não Não, quero, foi não... um dia só? Foi um dia só, esse foi Ah, um dia certo. só. Aham. Aí Robervan. Porque a minha condição física não aguentava demais, né? Então, assim, nesse dia eu fiquei muito quebrado. Eu Sério, carreguei cara. aqueles baldezão de cimento, entendeu? Na Na raça. raça mesmo ali, entendeu? Com Cara, a cara e com a faz coragem. um frio tremendo no Canadá, né? Quando eu fui, eu tava em julho, né? Então Aham. tava no verão, não tava tão, Tu tão tem frio. sorte, hein, cara? É, exatamente. Porque eu programei por conta disso também, né? Eu vi, Entendi. cara, eu vou aproveitar pra ir agora, porque tá no verão. Essa é a oportunidade de eu ir. Porque Tá. se eu fosse no inverno, primeiro que a oportunidade de trabalho é pouca, né, lá. Uhum. Então eu fui mesmo buscando me mudar pra lá. E aí, quando eu cheguei lá, cara, com essa, eu trabalhei de ajudante pedreiro, né, e tudo, aí tudo bem. Fui fazendo outros relacionamentos, né, até que eu trabalhei, depois eu arrumei um freelancer lá para eu trabalhar de faxineiro, que a gente chama de cleaner, né? Hum. Lá eles chamam de cleaner. Então eu trabalhei de faxineiro lá no edifício, né? Num condomínio. E, cara, pra mim, esse assim, foi o que é uma memória que mais ficou marcante na minha vida. Foi lá isso. Fala aí um fato que aconteceu você enquanto faxineiro lá, enquanto cleaner, né? Cara, uma das coisas assim que ficou marcado assim na minha memória foi Ah, um dia que eu tava lá mexendo, né? E eu trabalhava só final de semana nesse job, né? aham. Eu tirava, digamos assim, a folga de outro trabalho, de outro trabalhador lá que ficava fixo, né? Então eu tirava a folga dele no domingo. Acho que era no domingo, se não me engano. E quando eu teve um dia, né, que eu tinha que fazer uma limpeza do quarto do lixo lá que eles têm, né? Porque o condomínio lá eles têm a separação do lixo lá por obrigação, né? Então Uhum. eles fazem o lixo reciclável, o orgânico e o inutilizável, né, que é o inútil. Então eram mais ou menos 3 separações. E lá eles têm um cano, né, que sobe do último andar até como se fosse um elevador, né? O O cara pessoal joga pelo cano. o cara joga o lixo lá pelo cano, ele Cara. aperta o coisinha lá, Ah, entendeu? tá. E lá nesse sistema lá deles, lá eles fazem a separação. Aí ele cai num bin separado, né? O bin é tipo aqueles coisas de tiro entulho grandão, não Sim. tem? Parecido Aham. com aquele, só que com rodinhas, né? Sim. Aí tinha tampa, né, e tal, enfim. E aí ele caía lá, nesse elevadorzinho. Só que eles estavam com alguns problemas de bins, né, insuficientes. Então o lixo estava ficando muito Acumulado. acumulado
E se desse um BO lá de entupir, eu tinha que tirar os bins e desentupir. E não deu esse BO nesse dia. Caramba. Cara, Na estreia encheu de logo. Na lixo. estreia logo? Não era na estreia, acho que devia ser mais ou menos, sei lá, o segundo final de semana que eu tava Sim. trabalhando. Aham. E encheu de lixo. Cara, agora tu imagina aquele cheiro de chorume por cima, dentro de um Imagino. quarto. Horrível, horrível. Você tava dentro do Mas quarto do lixo para poder desentupir. dentro do quarto do lixo lá, porque eu tinha que Aham. limpar também, né, e tal. Aham. Aí lá vou eu arrastar esses bins Sim. pesados, entendeu? Do local. E eu ter que enfiar um pedaço de pau lá dentro do Sim, para negócio pra poder tirar desentupir. os lixos lá, Aham. colocar dentro do bin e limpar depois. Cara, e eu Cara, que. ficava Ah, pensando assim, vai, Robervan, não queria estar aí, testar algo novo. E aí é onde eu venho e trago, cara, olha onde a inteligência emocional, todo o conhecimento que eu tive e aprendi nos anos anteriores, me deram base e sustentação para eu conseguir enfrentar esse desafio e ter resiliência para passar por ele de boa. esse é o grande Porque lance. tem pessoas que desistiriam muito fácil, né? Sim. E aí, nesse momento, eu lá, sentindo um cheiro de lixo. E aí eu lembrava, pô, eu tava lá no Brasil, quase não tinha. Tinha minha mordomia, né? E É. tudo na frente do computador, trabalhava palestrando e tudo. Então, assim, não precisava estar me preocupando nem pra lavar minha roupa, nem fazer comida eu fazia. E aí lá eu tinha que estar me virando pra fazer minha comida, pra poder estar trabalhando, pegando nesse pesado, andando de ônibus lá pra cima e pra baixo. E aí, nesses momentos, eu começava a pensar, cara, olha onde a capacidade que eu tive de ter a minha mente controlada para não entrar em depressão ou não ficar para baixo em Até relação a porque você isso. sentiu muita tristeza e saudade da família, claro, Sim, com né? certeza, a gente sente. Apesar de ser pouco tempo, Você é né, um que eu cara bem passei. criado, né? Com todo, assim, cortando, você é um cara bem criado, né? Ah, sim, sim. Você é Eu muito agradeço apegado. demais a minha mãe, que ela para mim foi a minha base e sustentação total. Inclusive, mãe, te amo, Tá, tá? Você vai assistir isso. eu tô perguntando se você é bem criado pelo seguinte, porque o cara, quando ele tem um berço bacana, que a gente vê pela educação, não é difícil de medir, né? Então, tem uma educação diferenciada e se vê numa situação completamente adversa do que vive, cara, quais são as fichas, assim, que te caíram, assim, para você, sei lá, isso te trouxe mais humildade, te trouxe um jeito de ser diferenciado? Exatamente isso, cara. Ali eu percebi, cara, eu acredito que eu tenho humildade suficiente, porque eu sou um cara que eu saí de onde eu tava pra conseguir trabalhar aqui como cleaner, coisa que tem gente que se botasse pra trabalhar como isso, dizia, não, não vou não, não trabalho, não faço. E ali eu comecei a perceber, cara, eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer o que é preciso ser feito pra poder chegar onde eu quero. Por quê? Eu sabia que aquilo era uma fase. Eu não queria passar o resto da minha vida como cleaner, mas fazia parte do processo. Inclusive é uma frase que eu uso muito, né, tá dentro do meu treinamento, que se você quer desfrutar do propósito, você tem que passar pelo processo. Por quê? Cara, o processo ele não é um caminho reto, bonitinho, limpo, onde você vai caminhar tranquilo e de boa. É um caminho cheio de altos e baixos até você chegar onde você quer. O processo é duro, né, Robervan? O processo é duro. Então, se você não pagar o preço, não tiver o sacrifício de fazer o que é preciso para poder conquistar os seus objetivos, conquistar o que você quer, cara, você não vai. E isso tudo me fez ter resiliência, né, digamos assim, naquele momento de pensar, cara, olha a situação que eu tô tendo. Mas isso me deu força, porque dali, a partir dali, eu comecei a perceber, cara, viver aqui é bom, mas não é assim que eu quero Cara, trabalhar o resto da tô minha vida. falando, eu te perguntei, o processo é duro e ouvindo um pouco da tua história aqui, inspira muito a gente a gente lembra, né, de todo quando a gente passa pelos processos difíceis da vida. Mas você hoje é líder, né? Você tem um negócio, você é um treinador, né, já bem conceituado. Eu pergunto para você, cara, em algum momento você dando um feedback ou para um liderado seu ou para um cliente, porque eu participei do DL, né? E eu vi que algumas pessoas que entraram na formação, elas não aguentaram ir até o final, Roberto. Eu lembro que aconteceu, né? Teve um fato de uma pessoa que ela entrou ali no começo. O DL a gente sabe que é uma imersão de inteligência emocional, que trabalha todos os sentimentos. E alguém vai ficar no meio do caminho, não tem jeito, natural. E você contando a sua história, eu pergunto para você aqui, cara, algum momento você já foi confrontado por alguém que não conseguiu entrar ou compreender a dureza do processo e você teve que converter com provas ou até contando um pouco da tua história, você conseguiu reverter alguma situação assim? Se você pudesse trazer, porque é muito bacana a sua história, e isso me traz a oportunidade de explicar para quem está nos assistindo o quão dessa força que você transacionou passou por isso e de repente hoje você consegue contribuir com outro. Cara, assim,
Pessoas, especificamente quando a gente fala do treinamento, né, que eu ministro, ah, já aconteceu, né, de pessoas chegarem lá com um pensamento de, porque no primeiro dia a gente dá a oportunidade, olha, que ninguém é obrigado a fazer ou ficar, né? E a gente avisa do processo que vai acontecer. E a gente fala dos resultados positivos que tem no final. Porém, tem pessoas que às vezes decidem que, não, eu não quero pagar o preço. Sabe o que acontece muitas vezes? Essa pessoa sai. Ela teve um pequeno contato com as pessoas lá dentro, né? Pode ser que depois, quando ela estiver lá fora, ela vê as pessoas que passaram pelo processo, tiveram resultados positivos e tudo. E aí, às vezes que isso acontece, que são raras, muito poucas, né? Tipo, sei lá, uma em mil, né? Digamos assim. Às vezes isso pode acontecer. Essa pessoa ela vai acabar vindo fazer o treinamento depois de novo. Isso aconteceu, inclusive, na última turma nossa, né? Que a gente teve. Teve uma pessoa, né? Um jovem, um sei lá, seus 19 anos talvez, não sei, que ele estava lá que ele não queria estar lá. Ele recebeu de presente o treinamento e ele não queria estar lá, mas os pais dele fizeram todo um esforço para estar lá e ele, tudo bem, aceitou e foi, mas ele estava lá meio que contra a vontade dele. E ele lá dentro do treinamento, a gente conversou, a gente dá os filtros, a gente dá todas as instruções lá na sexta-feira de como que vai acontecer tudo. E em determinado momento, na sexta-feira ainda, né, já passado desses momentos de decisão, ele pede pra falar e vai conversar fora, né? Pede pra falar alguma coisa lá com alguém da equipe, né, e tudo. E eu, nesse momento, cara, eu tenho a sorte de ter a minha equipe muito Não, bem era treinada. esse ponto positivo que eu ia pegar. Muito bem Seu time é treinada. muito. A minha equipe, ela é muito bem preparada pra gente É, realizar o que a gente realiza, é. né? Nesse momento, Há uma sincronia muito eu grande entre o chamei uma pessoa da minha conteúdo. equipe e falei, fulana, vai ali fora, inclusive a Vanise, né? Eu agradeço muito ela a fazer parte da nossa equipe aí. E falei, Vanise, vai lá, fala com ele e vê o que, que ele tá precisando. E ela foi lá, ela tem capacidade para poder fazer isso e conversar. E ela foi, conversou com ele, tudo acalmou ele e trouxe ele de volta e o treinamento seguiu. Cara, do treinamento, Eu conheço esse caso, hein? ao final do treinamento, ele chegou pra mim e me agradeceu muito, né? Ele falou, cara, muito obrigado. Muito obrigado, porque. E aí ele contou, né? Uma coisa particular lá dele lá, que ele tinha perdido uma pessoa muito importante pra ele lá na vida dele. Ele se tornou uma pessoa muito amarga, insegura, né? Fechada. Mas devido a todo o treinamento, devido a todo o ensinamento que a gente conseguiu passar pra ele, fez ele tomar, né, as decisões de que não era daquele jeito que ele queria seguir a vida dele. E aí ele tomou algumas decisões de mudar, né? De seguir fazendo algumas mudanças na vida dele e Cara, não ser mais aquela pessoa amarga e insegura que ele estava sendo o antes. Então, assim, negócio é muito louco, velho. esse reconhecimento e esse agradecimento, cara, não tem preço. Não, o negócio Pra é muito gente louco. não tem Eu, preço. eu Isso é o vou, eu vou contar que uma experiência que eu nos tive. orgulha. Eu vou contar uma experiência parecida que eu tive com você, né, com o teu treinamento. E é legal a gente ter essa oportunidade de dar devolutiva aqui para ti, principalmente nesse bate-papo. Eu acho super importante validar isso. Apesar de que você tem várias validações, eu mesmo já dei a validação na própria rede social do Inex. Mas eu, de fato, eu cheguei na sexta-feira à noite chateado da vida, assim, sem querer participar daquilo ali. Eu até falei para você, a Carol, minha esposa, fez bem antes de mim. Uhum. E falando, cara, você tem que fazer, você já fez treinamento de inteligência emocional, mas o DL é diferente, blá blá blá. Cara, eu pensei, poxa, eu vou passar sexta, sábado e domingo no negócio. Eu já tô cansado dessas ferramentas, Carol. Eu tô de saco cheio disso, né? E assim, aconteceu comigo mesmo. Eu, Alencar, eu tô dando um testemunho real, cara. Eu cheguei na sexta-noite, assim, na fila do hotel. Cara, vou ter que suportar isso aqui, vou ter que dormir. Tô em Teresina, na minha casa, vou ter que dormir no hotel. Que negócio, só pode estar chateado comigo lá em casa. E aí eu me permiti ir no Isso porque você domingo. falou que já tava vindo de uma viagem, né? Pois é, a semana inteira viajando, cara, na estrada e tal. Cheguei sexta 17 horas, 20 horas tinha que estar lá no hotel. E aí fui em casa chateado, não cumprimentei ninguém, entrei, arrumei minhas coisas, voltei para ir pro hotel. Ah, tudo bem, passei a semana toda na rua, vocês querem que eu vá pro hotel? Eu tô indo, tchau. Fui e, cara, só gratidão, velho. Sério mesmo, olha, só gratidão. Foi transformador pra caramba. O teu time realmente ele tem uma sincronia que ele tira todas as dúvidas assim, ele suporta além do que, né, do que o discente ou o aluno, não sei como você chama, ou treinando, ele precisa.
E lá no final da jornada é que realmente a gente compreende. Parabéns, cara. Eu não posso deixar que você vá embora desse bate-papo sem a gente falar isso. Mas também eu queria colocar um pouco mais de pimenta também sobre outro treinamento que foi bacana para mim. Eu acho que é bacana as pessoas ouvirem de você falar sobre o destravamente, né? Que é um pouco reduzido, é como se fosse um mini DL. Como é o destravamente, cara? Cara, o Destravamente, inclusive, ele surgiu da necessidade, né, até também, de ter um treinamento menor, né, para o público de pessoas que às vezes não conseguem ir para o DL de início, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem ir para o DL tanto financeiramente quanto também de tempo. E muitas vezes, por quê? Justamente as pessoas tendem a acreditar, a desvalorizar o investimento em si mesmo como autoconhecimento. A pessoa, ela tem programação para viajar, ela tem programação para comprar um celular novo, para comprar uma televisão nova. Quando vai ver, ela tá afundada em prestações, que ela comprou um monte de coisa, mas ela não investiu em quase nada para ela mesma. E aí ela não tem ideia do poder que tem você investir em autoconhecimento para você. Porque não é gasto, né, investir em autoconhecimento. É investimento, não é gasto. E aí eu não, vamos abrir, vamos colocar, vamos fazer algo mais pocket, né, E é engraçado como muita gente não entende isso, né, cara? mais Ah, quanto é acessível. o treinamento? Ah, quanto é? Cara, desculpa, eu vou só colocar mais um adendo na tua fala para Uhum, você concluir do destravamento, porque eu sei que quando você vai comercializar o destravamento, acredito até que para empresas, é engraçado como existem setor de RH, cara, que o pessoal faz a conta, ah, mas tá muito caro. E olha quanto a imersão dessa dá de real significância para a reestruturação de um time, cara. Você está treinando as pessoas em inteligência emocional, que é uma outra inteligência. E todos nós sabemos, o QI ele já vem com você, mas o QE ele é desenvolvido com a vida. sim. E isso inclusive do que você tá falando aí, quando a pessoa fala, ah, mas isso é muito caro. Só que as pessoas começam, quando a pessoa fala que é caro, é porque ela tá comparando com outra coisa. Inclusive a gente pode até fazer uma pergunta e, tá, mas é caro comparado a quê? É, Porque, primeiro que quando você vai comparar, você tem que comparar coisas iguais, semelhantes, né? Não tem como você dizer, ah, não, esse treinamento é caro comparado a sei lá, um celular. Não faz sentido, né? Não faz sentido fazer uma comparação dessa. Então, é um investimento. Então, a pessoa não sabe exatamente o que ela vai ter, porque muitas vezes ela nunca nem teve. Tem pessoas que nunca tiveram acesso a um conhecimento, a uma experiência como essa, aí faz um treinamento como esse e, cara, é um divisor de águas. total. A gente teve até, inclusive, uma pessoa que fez o treinamento, né? Fez o nosso treinamento de 3 dias, que é o DL, e lá um cara que já a família inteira já tinha feito. O cara vinha sendo convidado há mais de 12 anos para fazer o treinamento e ele não queria, não aceitava de jeito nenhum. E ele, inclusive, tinha criado repulsa do treinamento. Aí a gente criou o Destravamente, né? Eu montei o Destravamente e tudo. E foi aprovado pelo instituto que a gente realiza, né? O treinamento. E a gente fez essa turma do Destravamente, né? E ele foi lá fazer. Cara, ele saiu de lá, ele quando deu o treinamento começa 8h30, mais ou menos, 9 horas. Quando deu mais ou menos umas 9h45, 10 horas da manhã, a gente deu um pequeno intervalo ali rapidinho. Ele conversando lá com a gente da equipe, né? Ele falou, cara, pra mim, aqui, se eu fosse embora agora, pra mim já teria Já valido o estava dia. pago. Aí a gente, cara, poxa, o treinamento nem começou direito ainda, É. entendeu? E aí pra ele, só naquilo que eu já tinha dito, né, naquilo que eu já tinha falado no início do treinamento, já tinha valido a pena pra ele. Só pra você ter ideia, muitas vezes, do quanto as pessoas às vezes estão carentes de autoconhecimento em relação a isso. E aí depois pra ele o dia foi incrível Foi pra ele, fluindo. né? Foi sensacional. E depois disso, ele começou a dizer, cara, agora a ideia do treinamento tá um pouco mais próxima agora. Ou seja, aquela ojeriza, aquela repulsa que ele tinha muitas vezes do treinamento, ele Sim, começou a perder ali. Literalmente, ele destravou a mente é dele dentro do verdade. destravamente para poder se abrir a novas oportunidades. E hoje ele agradece, toda vez que ele vê a gente, ele agradece imensamente, né, Eu, sobre tudo isso. eu queria botar também um ponto. O meu time da SETS, né? Doutora Silvia, que é a psicóloga nossa da SETS. Quem mais que teve lá? A Ana Maria, que trabalha com RH, que estava no nosso time até pouco tempo também. Deixa eu ver quem mais que fez, rapaz. Enfim, o próprio Jason, do time da 77 hoje, a única pessoa que ainda não fez Foi a Lucélia, né? foi a Lucélia. Ah, não fez a Lucélia, o Will e o Abimael, eles ainda não fizeram, mas eu acho que tem destravamento agora, 17 de fevereiro, não Vai é ter isso? destravamente agora, E a gente já em vai mandar fevereiro. 100% do time da SETS, porque olha só, a 77 é um time.
só aproveitando para explicar a sensação que você trouxe para a gente, o impacto. A nossa consultoria, os 7 consultores, todos eles também treinam, são treinadores, são palestrantes, todos os 7 consultores da 77, eles têm conteúdo, né, propositivo, a gente trabalha nas empresas com um programa de desenvolvimento de liderança, então eles têm a contribuição diretamente no conteúdo do cliente. Mas em algum momento os caras estavam mesmo travados, assim, para criar uma maravilha, mas para executar o time estava meio tímido. Não, peraí, a gente levou o time para o Destravamente e o time hoje tem uma postura completamente diferente. Eu ainda tenho 3 consultores dos 7, né? Que a gente tá levando aí 17 de fevereiro para desbloquear os caras e a gente voar, porque eu acho que é isso que contribui com as pessoas, é falar com clareza, com franqueza, comunicar, né? E, cara, e assim, e é aquela coisa, né? Pra você ter uma ideia, nosso público, pô, como você bem falou, né? Tinha uma pessoa do seu time que era psicólogo. Então, assim, a gente já teve empresários, psicólogos, corretores de imóveis, entendeu? Pessoas de diferentes nichos, Jornalistas. jornalistas, de diferentes posições sociais fazendo treinamento e tendo resultados positivos. Inclusive, você mesmo é uma pessoa que, quando você eu sei que você, quando você chegou, você disse que já tinha feito várias outras formações, inclusive dos concorrentes aí, tudo, treinamentos famosos no Brasil inteiro que você fez. Fez em São Paulo, imersão E também. aí você fez esses treinamentos e teve resultado. Aí você vem, faz o DL, faz o destravamento e tem um impacto emocional também altíssimo, mesmo já tendo vindo de outros treinamentos que você teve. É, porque tem E aí. uma fala sua, eu não me recordo se você falou no treinamento ou se foi aqui antes da gente gravar, mas você me disse que motivação é como Banho. como banho, tem que tomar todo dia, né? A gente concorda plenamente, a gente trabalha com treinamento e desenvolvimento de pessoas, a gente sabe que a constância, né, cara? Constância, eu falo pro meu time todo dia, cara, constância e disciplina. Constância e disciplina. Mas a constância, ela vai te levar. Robervan, cara, dentro dessa sua constância, do seu trabalho, a metodologia do DL e do destravamento, isso vem se alternando com o passar dos anos? Porque já faz muitos anos o DL, não é isso? O DL, na verdade, ele é um treinamento que ele já tem há mais de 20 anos, né, no mercado, já, sei lá, 25 anos, se não me engano. O DL não foi criado por mim, né, ele foi criado, a gente tem que dar mérito para quem merece. O DL foi criado pelo Dr. Neil Negrelli, né, que inclusive é o presidente do INEX, que é o Instituto Nacional de Excelência Humana, que ele é o cara que tem o potencial, ele é um cara incrível, né? Eu aprendi muito, tudo que eu sei hoje eu aprendi com ele também, né? Porque as formações em Practitioner PNL, por exemplo, são com ele, são feitas em São Paulo. Então, sou muito grato, né? Claro, a oportunidade que eu tive dentro do Inex e que eu tenho, né? Dentro do Inex em si. Então, ele é o cara por trás disso. Eu fui treinado para poder replicar o método que ele criou, né? Então, o método que ele Interessante. criou, que é o DL, é um método incrível Mais de 20 há anos. mais de 20 anos, entendeu? Vem mais de 180 mil pessoas já foram treinadas por isso. E ele é o mesmo treinamento de lá para cá, mudou pouquíssimas coisas. Eu Então, acredito, colocando, quero até que você fale também da atualização do destravamento, mas você está falando de muitos anos do DL e as pessoas às vezes já vão pesquisar no YouTube. Cara, e é incrível, quando antes de eu ir para o DL, eu pesquisei e tem coisas aí, bicho, a gente tá falando, sei lá, de 2010, tem muita coisa, 2009, cara. tem Muita muito coisa. material, cara. Tem muitos depoimentos, tem muito vídeo também lá falando em coisas antigas, né? Por quê? Porque, como eu falei, o treinamento ele tá há mais de 20 anos em relação a isso, né? O destravamento ele é novo, ele foi criado ano passado, foi em 2022, eu acho. Final de 2021 a gente fez a primeira turma do destravamento. E aí a gente fez um teste, né? E aí colocamos a aprovação do INEX e entrou aí pro hall do INEX, né? Tivemos autorização de fazer ele pelo Instituto, né? Então, ele é um treinamento pocket de um dia que a gente fala sobre inteligência emocional, porém, ele não tem nada do que tem no DL. São treinamentos totalmente diferentes. Por quê? O destravamento ele é focado para dar uma abertura para o nicho de inteligência emocional. Então, assim, ele não é um treinamento 100% completo. O mais completo é o DL, né? Porque são 3 dias e tudo, e um dia não dá pra gente fazer tudo isso. Mas apesar de ser um dia, a gente ainda consegue gerar um alto impacto emocional muito grande nas pessoas. Tem muita coisa lá dentro, né, que para quem não fez nada ainda, cara, faz uma diferença enorme. Porque dentro do destravamento nós partimos do pressuposto de que primeiro, para você mudar algo na sua vida, primeiro você tem que conhecer o que você precisa mudar. Primeiro porque para você mudar alguma coisa, você precisa saber onde você está, para você saber para onde você quer ir. Porque ninguém parte do nada. Você tem que saber onde é que você está.
E aí, a proposta do Destravamente é essa, é você entender como é que tá os teus resultados de vida hoje, em todas as áreas da sua vida. Então você faz toda uma avaliação no papel, onde te dá a possibilidade de você olhar para ele e dizer, cara, eu tô assim. É assim que eu quero continuar na vida? Te dá, é como se fosse uma análise de dados. Ele vai te dar um relatório para você tomar a decisão. E aí? É assim que eu quero continuar minha vida ou eu quero algo a mais? Preciso mudar de caminho? Qual é o caminho que eu devo tomar? E aí, a partir disso, a gente efetuar algumas mudanças em termos inconsciente, né? No caso, a níveis inconsciente, porque dentro do destravamento, assim como no DL também, nós utilizamos uma técnica muito poderosa, né? E é muito famosa, chamada de PNL. O que que é a PNL? PNL é programação neurolinguística. É a forma de conexão com o nosso cérebro, né? Através da linguagem. Então, ele é literalmente você conseguir reprogramar o seu cérebro através da linguagem. O que que são essas programações? Comportamentos muitas vezes que você não gostaria de ter, mas você tem, e quando você tem ele, você, quando passa a situação, você diz, putz, cara, não queria ter agido assim, eu queria ter agido diferente. E aí você não consegue mudar aquilo sozinho. Por quê? Porque está a nível inconsciente. É algo que foi criado na sua vida através de alguma memória, alguma situação que aconteceu na sua vida, que ficou gravado no seu inconsciente. E sempre quando tem algum gatilho na tua vida atual, ela dispara aquele comportamento automaticamente. Você age e não consegue mudar aquilo. A partir do momento que você identifica onde ele foi criado, você consegue reprogramar aquilo Interessante. a nível inconsciente. É o que a gente utiliza e é o que a gente faz dentro do destravamento. A gente destrava essas travas que muitas vezes seguram as pessoas em determinados pontos de resultados negativos ou até às vezes resultados não muito desejados na vida das pessoas, porque tem essas travas que ainda estão lá dentro e que muitas vezes as pessoas não sabem que elas estão lá. É que nem crença, né? Crença, na verdade, o que que é crença? Crença é uma programação mental que foi inculcada na sua cabeça, né, na sua mente, dos 0 aos 12 anos de idade, principalmente, e mais fortemente dos 0 aos 7 anos. Só que às vezes tem gente que chega na vida adulta e às vezes até pensa que, ah, não tenho crença. Inclusive, a gente teve, né, um exemplo de uma pessoa lá que disse, ah, não, eu não acho que eu não tenho crenças limitantes, não. Aí eu virei pra ela e falei, é mesmo? Olha, só em você achar que não tem crença limitante já é uma crença limitante. Eu me lembro bem dessa parte, se eu não me Lembra? engano, foi a doutora Silvia. É, né? Eu não Aliás, queria entregar nada, um não, né? grande A gente, abraço, a gente fala. Silvia. Mas isso traz um aprendizado muito grande, né? Não Aham. só para ela, mas quanto para a gente também, como treinador, porque a gente vai reagindo às situações, né? A gente vai agindo às situações, vai reagindo às situações de acordo com o que elas acontecem. Isso aconteceu dentro do treinamento e, cara, é algo assim, a gente não espera. Quais são Verdade. as crenças limitantes que o treinando vai ter? A gente não sabe. A gente tem que estar preparado para poder lidar com isso. E aí, naquele momento, a gente escuta a crença limitante da pessoa, né? Porque tem uma parte lá dentro do treinamento que a gente faz isso. A pessoa, ela diz, ah, não, eu tô com crença tal. Que crença é essa? E, cara, na maioria das vezes, a própria pessoa não consegue transformar a crença dela e muitas vezes não consegue identificar o que que é uma crença limitante. E aí a gente vai trabalhar para transformar essa crença limitante em uma crença possibilitadora. Então não é essa de você quebrar a crença. Não, ninguém quebra uma crença. Você tem que ter conexão com as suas partes para poder entender e dar mais possibilidades para aquela crença, para que ela se torne, ao invés de uma crença limitante, ela se torne uma crença possibilitadora na sua Então, vida. é ressignificar a crença. Dá uma É a virada. ressignificada naquilo dali, dá uma virada, né? Que E- algumas pessoas chamam de virada de chave, outras pessoas, É, outros exatamente. Não importa treinadores o que, chamam. o que a pessoa chama, mas na verdade, como a gente fala também já é muito importante. Então, dentro do Destravamente, a gente faz essa mudança. E quando, inclusive, foi até muito bom, né? Porque recentemente essa pessoa que teve esse exemplo, ela chegou pra mim e falou: cara, naquele dia, na hora, não me caiu fichas. Mas depois que eu saí do treinamento, caiu uma chuva de fichas pra mim a respeito disso. Interessante. E isso é muito importante, porque saber esse feedback também nos dá um resultado muito positivo, porque lá na hora, às vezes, a gente não sabe a extensão do resultado que o treinamento vai ter. Só que a pessoa ela continua evoluindo após aquilo. As fichas elas vão caindo depois de acordo com o tempo. E quanto mais a pessoa se desenvolve, quanto mais a pessoa se autoconhece, mais o resultado vai aparecendo. E aí mudanças vão acontecendo, e aí os resultados do investimento que ela fez ao pagar um treinamento É, como esse começam a compensa. aparecer. É. E muitas vezes é 2, 3, 10 vezes maior do que o que ela pagou. E na hora do momento de fazer e se inscrever, a pessoa não tem essa noção. Somente depois que ela faz e que ela vai realmente avaliar os resultados e ela continua a evolução em relação àquilo.
E a gente continua com aquela conexão de dizer que vale a pena o investimento no autodesenvolvimento. Olha, vale muito a pena, cara. Tem treinamentos que não entregam realmente a expectativa? Claro. Não tem ferro de passar que não funciona? Então, beleza. Mas, cara, tem muita gente séria fazendo treinamento, tem muita gente séria dedicada ao seu negócio, ao seu pessoal, e principalmente, viu, Robervan? Tem muita gente séria dedicada a te autodesenvolver. Então, porra, tem hora que a pessoa também tem que baixar a bola, entender que não é sabedor de todas as coisas. Eu tenho certeza que a formação, preparação que você tem para fazer há tantos anos o DL, isso não quer dizer que você seja melhor do que quem você está treinando ou vice-versa. Não, pelo contrário, é contribuir com a formação daquela pessoa. E aqui cabe uma pergunta muito interessante, cara. Como é que funciona a mente de um treinador, meu irmão? Se tu puder me falar como é que funciona o teu processo criativo, da atualização do teu conteúdo, fala um pouquinho sobre essa parte. Cara, dizer, eu pegando assim pelo meu exemplo, né, em si, eu não sei se eu tenho algo de muito mega especial não, pra chegar e dizer: "Ah, cara, minha mente é totalmente diferente dos outros". Eu acho que a única questão é que eu busco fazer o que eu penso, né. Tipo, eu tenho uma ação e atitude pra ir em busca de resultado e fazer aquilo acontecer. Cara, eu sou um cara que, como eu falei, né, eu uso o YouTube como uma grande biblioteca de conhecimento pra mim. Pra você ter uma ideia, né, eu nessa jornada, né, como que eu cheguei, por exemplo, agora, né, no nosso, como head trainer, né, do treinamento, né, em si, porque eu acabei que não contei essa Interessante, história, né. interessante. E essa história é muito legal. E eu fui para o Canadá, né, voltando ao que eu tinha visto, eu fui, passei 3 meses, decidi que eu queria voltar para lá e voltei para o Brasil para mudar de visto, né. Então eu mudei de visto para estudante, porque lá eu percebi que eu teria mais oportunidades dentro do país se eu tivesse com visto de estudante, né, em termos legais, né, e tudo mais. Aí eu fui, apliquei, meu visto foi aprovado em 2019, eu voltei para o Canadá como estudante, tendo a possibilidade de conseguir trabalhar, de forma legal com outras coisas que eu Que não conseguiria fosse sair pesados. eu conseguiria sair do foco do clean, né, sair do foco da construção civil, né. E lá cara, lá eu trabalhei de Uber lá. Eu trabalhei de Uber. E pra mim foi uma grande escola. Foi a minha escola de inglês foi trabalhar de Uber. Porque eu Legal. ficava o tempo todo escutando as conversas que o pessoal estava tendo atrás, né, e eu percebia e eu fazia a conexão das entonações. Eu: "Putz, essa pessoa tá falando mais ou menos isso, isso, isso e isso". E aí, claro, lá eu fiz fiz uns mais ou menos uns 2 meses, né, de curso de inglês lá, né, numa escola de inglês, que me ajudou a destravar o meu pensamento em inglês. Mas eu não fiz 1 ano de inglês lá. Minha escola maior de inglês, onde eu mais aprendi inglês, foi trabalhando de Uber. Tendo contato com pessoas, né, tentando conversar, né, e Uhum. tudo. Então eu passei 1 ano, né, de 2019, passei o ano de Famoso 2019 Seviration, todo né? Seviration. Se eu vira, vai lá e faz. exatamente, se vira, vai lá e faz. Então eu consegui me virar em relação a isso daí e aprendi um inglês que eu vou pra qualquer lugar do mundo e consigo me virar tranquilamente. Quando eu cheguei lá, cara, pra você ter uma ideia, em 2018, eu cheguei lá conversando pelo Google Translator. Eu chegava, a pessoa falava: "Just a minute, just a minute". Aí eu botava lá no Google Translate e botava lá pra pessoa falar. Nossa E senhora. aí a pessoa falava, eu escutava e a gente conseguia ter um Tem até contato, entendeu? inteligência artificial. Meu irmão tá em Miami agora, ele falou pra mim, até mandou uma fala dele em inglês lá. Cara, como tu aprendeu tão rápido? Ele, ô, jumento, isso é inteligência artificial, né? É, Pô, bacana. então E aí, como é que conectou, cara, a tua cabeça, né, nesse processo criativo, claro, de ter reaprender outras coisas, porque uma língua é um reaprender, você já sabe falar sim. português, mas aprender o inglês é um reaprender a falar em inglês. E como que tu conecta o teu processo criativo com toda essa bagagem, cara? Cara, com toda essa bagagem que eu tive, né, eu parei pra ver que, cara, eu sou o cara que, tipo, quando eu quero fazer alguma coisa, eu não tenho frescura com o que eu vou precisar fazer, que é justamente pagar o preço do processo pra poder viver o Perfeito. propósito. Massa. Então eu fui, trabalhei de Uber pra quê? Pra poder ter uma renda, né, de certa forma um pouco mais confortável pra eu poder me virar lá no país enquanto eu estivesse lá, né. Então eu estava estudando, né, eu fazia um curso técnico lá de Customer Service lá inclusive no tempo, né, como estudante, e trabalhava de Uber. E nisso daí eu acabei tendo também depois uma experiência numa empresa canadense como Customer Service, também dirigindo um mini caminhão lá, né, e tudo, enfim. Quando foi no final de 2019 eu vim passar férias no Brasil, tá. Eu só Eh queria pedir para tu explicar o conceito do Customer Service, até para Customer Service na verdade, ele é um atendente de relacionamento ao cliente, né, no pronto. caso. Então lá eu fazia esse atendimento ao cliente, né, esse trabalho de atendimento ao cliente numa empresa de café. Então eu atendia empresas, né, que tinham máquinas de café alugadas pela empresa que eu trabalhava, e eu
meu trabalho era ir nessas empresas, verificar a máquina, fazer limpeza, manutenção da máquina e repor os estoques, né? Então eu andava num caminhãozinho abarrotado, Legal. né? E foi muito legal essa experiência de ver trabalhar numa empresa genuinamente canadense, os caras só falavam inglês e eu tinha que estar me virando no inglês lá. Então isso tudo Interessante. aí foi uma grande escola para mim, né? Aí E você volta ao aí eu Brasil. volto ao Brasil em 2019, no final do ano, né, pra passar Natal e Ano Novo aqui, e eu também queria fugir do inverno, né, porque eu não queria pegar a friaca que é em Toronto. Então eu não cheguei a pegar Caramba. um inverno rigoroso lá, mas eu cheguei a viver lá com menos 18 graus, né? Teve Nossa. até eu voltar, né, eu tive situações lá em que teve nevasca e eu tive que dirigir na neve, eu tive que limpar o carro na neve, o que é uma grande dificuldade, né? É. E porque assim, inclusive era um dos meus sonhos. Ah, Cara meu sonho é conhecer a neve. Do Canadá ao Piauí, hein? É, meu sonho é conhecer a neve. É de Tudo 0 a bem. 100, velho. É, muito. E aí você fica naquela. Ah, meu sonho é conhecer a neve. Tudo bem. Conhecer a neve é legal. A neve é bacana, é bonito. Agora, cara, viver na neve, Nossa. meu amigo, é um Meu negócio amigo, para quem mora complicado. aqui no Piauí, que a gente chega fácil em 42 graus, se você pegar 5 horas da manhã com ar-condicionado bem gelado, já é desafiador. Então. Imagina você dormir e acordar todo dia desse jeito, hein, Roberto? E aí eu tinha que ir trabalhar todo agasalhado, né, e tudo. Enfim, foi uma experiência muito, muito louca e muito boa, né? Eu me lembro com bons olhos, né, de tudo isso, porque eu acredito que tudo isso me ajudou a, a passar pelo processo que eu ia ter no futuro. Que quando eu voltei, né, em 2019, eu vim para passar férias aqui, ia passar 2 meses aqui, mais ou menos, e 3 meses, e eu já estava agendado com passagem comprada para viajar em abril de 2020, né? E aí foi quando em março estourou a pandemia. E aí tudo foi cancelado. Eu, putz, mano, e agora? O que que eu vou fazer? E aí eu não podia mais viajar e fiquei no Brasil, né? Aí, cara, foi onde entrou a ideia de. Aí foi indo, vai, fechou tudo. Passa um mês. Não, vai reabrir depois de um mês. Aí foi indo, foi indo, foi indo. E eu esperando, esperando, esperando. E aí, cara, chegou um ponto, já tava com 6 meses, não dá mais pra ficar esperando, não. Só aqui no Brasil, só esperando sem fazer nada. Aí foi onde eu comecei a ir em busca de mais conhecimento, utilizei o YouTube para ver algumas coisas, né, entender algumas coisas, procurar novas oportunidades. E foi quando eu descobri que eu poderia, por exemplo, abrir uma franquia de intercâmbio, né? Então eu abri, trabalhei como um representante, né, de uma agência de intercâmbio e e aprendi muita coisa sobre isso, né? Trabalhei, tive clientes e tudo. E aí, depois de um tempo, e aí, até hoje ainda sou, né? Sou consultor também de intercâmbio hoje em dia. Então, tenho contatos aí no mundo todo. Trabalho com essa parte também de intercâmbio, levando estudantes para fora do país para poder aprender inglês, né? E tudo mais. Então, eu faço esse trâmite de conexão, né, entre o estudante e as escolas fora do país. Então, ali foi uma grande porta. Quando foi em 2021, me vem a ideia de enviar minha namorada para fazer o treinamento que para mim foi um divisor de águas na minha vida. Aí eu fui em busca das informações. Cara, onde está tendo DL? Será que já voltou depois da pandemia e tudo? E aí foi, ou seja, essa vontade de enviar ela para viver o treinamento foi que despertou a vontade de ir em busca dessa informação. Quando eu descobri, né, que não estava tendo mais o treinamento aqui em Teresina, nem no Nordeste, né? Na verdade, no Nordeste só estava tendo em Natal. E Nossa. aí o restante em São Paulo, né, e tudo, então as outras franquias ainda não tinham voltado ainda. Cara, eu fui ver malha aérea para ir para Natal, não tava legal e tudo, investimento para ir para São Paulo também tava meio fora, isso ainda no final de 2021. Foi quando eu começo a conversar com as pessoas de dentro, né, do instituto, e onde surge a possibilidade de eu, quem sabe, reabrir a franquia do treinamento, né? A franquia do Instituto aqui no Piauí. Aí eu, caramba. Aí eu fiquei pensando, pensando. E aí vem aquela questão, cara, no passado, esse era um dos sonhos meus também. Esse era um dos meus objetivos. Me tornar head trainer do treinamento. Você mentalizou isso, cara. No tempo eu mentalizei. Quando eu fui pro Canadá, Chega, viu? quando eu, Se quando eu, mentalizar, quando chega. eu, quando eu fui pro Canadá, eu meio que deixei isso um pouco de lado. Eu disse, não, não quero mais isso. Meu foco é outro. Só que, cara, o universo, quando ele é pra acontecer, ele vai dar o jeito de acontecer, entendeu? Então, eu mentalizei muito isso durante muito tempo, mas acabou que no tempo os caminhos não foram pra onde eu tava imaginando, e aí eu parei, é como se eu tivesse dado uma pausa, né? Eu achava que tinha esquecido, mas não, simplesmente é como se eu tivesse dado uma pausa pra continuar depois. E aí foi quando isso caiu no meu colo, assim, e aí é onde vem aquela questão, né, cara? Quando a oportunidade aparece, ou você agarra ela e você tem que estar preparado para isso acontecer, ou ela vai passar e a outra pessoa vai agarrá-la.
Então, se eu não tivesse feito aquilo, talvez hoje eu não estivesse hoje num ponto onde eu saí de um cara que era um menino, né, com, sei lá, seus 20 anos de idade, com vontade de querer aprender, com vontade de querer ser líder, para um cara que hoje sou líder, ajudei mais de quase 200 pessoas aí, entendeu? Mais de 160 pessoas nesses últimos 2 anos aí só. Isso somente através do treinamento, né? Isso fora as outras pessoas que eu já ajudei antes no passado, né? Que já são aí de mais de 3.000 pessoas aí que eu já trabalhei através dos treinamentos, palestras, tudo que eu já fiz. E se for pro campo do online aí, já mais de 10.000 pessoas já foram impactadas através de alguma coisa relacionada a mim. Então, isso tudo partiu de uma vontade e uma crença que eu tinha muito forte, que eu ainda hoje tenho. Que pra mim eu acho que foi a crença que mais sempre me moveu, né? Uhum. Que eu decidi pra minha vida e que eu defini que eu não ia ser um cara fracassado. Que eu ia ser um cara de sucesso. Teve a Isso, escolha. isso para mim foi o que me motivou sempre. O cara, eu não vou ser um cara fracassado. Então eu nunca me contentei em querer estudar pra concurso, pra ser um cara concursado. Não, porque eu queria empreender, eu não queria trabalhar para os outros. Eu queria ter o meu negócio, eu queria ter a minha renda, ter a minha liberdade Você financeira. acha que você nasceu para ser treinador? Cara, não sei, não diria treinador, mas eu tenho certeza que eu nasci para ser um cara empresário de E eu sucesso. vou te perguntar outra coisa que está ligado a isso. Você acredita que o cara escolhe ser treinador? Eu não escolhi ser treinador. Você escolheu ser treinador? Eu acredito que as coisas aconteceram para eu me tornar um treinador. Então, assim, as oportunidades foram acontecendo e eu fui aproveitando elas. Então, para você ter uma ideia, né? Por que que eu assumi, de certa forma, a franquia aqui? Porque eu já tinha meio que sido treinado anteriormente para ser treinador. Eu já tinha feito todas as formações do instituto que são necessárias para um treinador ter. Eu já tinha feito isso no passado. Então, eu tinha faca e o queijo na mão, só faltava eu cortar. Só que, cara, dizer isso é muito fácil. Agora, na prática, os desafios que tem, porque querendo ou não, eu estava literalmente começando uma empresa do zero. Aí é onde vem aquilo aquele gancho que a gente estava na conversa antes, que eu venho do YouTube, de falar da oportunidade que a gente tem no tempo que a gente teve, né? Cara, para você ter uma ideia, nessa jornada, a gente começa uma empresa, muitas vezes a gente começa eu presa. Ou É, seja, você é o começa com a cara que sua faz tudo. interpretação, é. Você começa o cara que faz tudo, você é o cara É. que faz tudo. Então, eu era o cara do marketing, eu era o cara gerente de vendas, eu era o cara tudo, tudo, tudo. Então, nesse momento, eu tive que aprender programação. Eu aprendi programação sozinho. Hoje eu sei fazer coisas que, às vezes, um programador não sabe Caramba. fazer, entendeu? Eu sei fazer coisas que eu teria que pagar caro para poder ter. Agora, isso tudo veio de quê? Design. Eu tive que aprender design. Eu tive que aprender a fazer arte, tive que aprender a fazer site. Hoje eu faço meu site, hoje eu faço Editar, ele edita, ele edito filma, ele vídeo, edita. edito vídeo. Então, assim, eu sei um pouco de cada coisa, porque eu tive que aprender no meio da jornada para poder chegar onde eu quero, para poder chegar onde eu queria. Então, tudo isso veio da minha grande vontade de ter sucesso nisso. Eu disse, cara, eu quero ter sucesso, eu não vou fracassar nisso. A gente tá Então, eu pegando. persisto, 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 É, até ir. eu tô pegando aí, você tá pegando essa história de 2 anos. Vamos falar aqui da franquia, né? Porque eu sei que você já Uhum. fez muita coisa antes, tal, inclusive no online. Mas pegando os 2 anos, dá pra ver que é um foguete, né, cara? Porque é muita realização, é muita coisa feita ao mesmo tempo. E assim, você vem. Era isso que eu queria te perguntar. Você vem cada vez mais aumentando a quantidade pela busca ou você vem aumentando a quantidade para impulsionar o negócio? Eu falo a quantidade de treinamentos mesmo, a quantidade de frequências. Cara, na verdade, eu cheguei num ponto onde eu entendi que, na verdade, não é a quantidade de turmas, mas é a qualidade das turmas. Então, inclusive, no ano de 2023, nós chegamos a realizar aí 6 turmas de um treinamento e mais ou menos umas 4 turmas do outro, né? E para esse ano a gente busca ter mais ou menos a mesma média, né, em si, mais ou menos seis aí de cada um. Então, média um treinamento ao mês. Não, na verdade seria um a cada 2 meses, né? Eu comecei Tá. a perceber que agora, no cenário que a gente está agora, na minha visão, né, esse seria o ideal, né, para esse Uhum. próximo ano de 2024 aí. Mas, cara, tem lugares do Ainda. Brasil, né, É. que realizam o treinamento de todo mês, né? Só que existem toda é um plano pra gente? É um plano pra gente.
Só que eu ainda não tenho essa estrutura para conseguir fazer isso acontecer. Mas é um plano e é um planejamento que a gente tem de isso acontecer. Agora, eu tenho um caminho, eu tenho um planejamento e tenho uma ação para ser feita. E é o planejamento para esse ano Não, da esse é gente, se Deus quiser, aí a gente vai não, conseguir e assim, eu vou aumentar isso para poder até gerar deixar, impacto em mais e mais pessoas até cada vez deixar mais. gravado aqui para ficar registrado, até o entendimento da SETS de conversar com você, porque assim, os clientes nossos, eles consomem demais do seu conteúdo e a gente quer conversar nos bastidores para Ah, mas com fica certeza. gravado aqui o compromisso, né? Vamos que vamos. Mas, cara, Meu nome é pronto, né, em relação a isso. a minha curiosidade, você atua com a sua franquia no Piauí, No Piauí. tá? Por enquanto, a gente está no Piauí, a gente tem intenções aí de aumentar o nosso território, né, em breve, mas por enquanto a gente está realmente apenas no Piauí. Tá. E outra coisa sobre capilaridade do Piauí, quais lugares que você quer levar o DL ou destravamente? Cara, o Destravamente inclusive a gente já fez, né, uma turma em Matões, né, no Maranhão, Uhum. né, através de uma consultora nossa que a gente tem na nossa equipe, né, organizou uma turma lá e a gente foi lá fazer, né, foi lá realizar, mas a gente não tem um foco, assim, específico dentro do Piauí, né, por enquanto Piauí é Teresina, mas a gente quer expandir, né, o nosso treinamento para outro estado futuramente, que eu prefiro não falar ainda Não, sobre tranquilo. para onde, mas é um estado que eu acredito que, se Deus quiser, vai dar certo a gente expandir para lá esse ano de 2024. É uma das nossas intenções aí. Perfeito. Eu queria que você trouxesse o ensinamento de como tornar a mente daquele que está acompanhando esse podcast aqui produtiva mesmo, né? Tornar uma mentalidade melhor e com dicas até de produtividade. O que que você poderia nos ensinar aqui? Cara, eu venho por uma história, né? Inclusive que no meu passado, né? Eu sempre tive um perfil, né? Comportamental, né? Inclusive lá do DISC, né? Sim. Eu sempre fui um cara que fui mais na parte do comunicador, né? Então, o cara, muitas vezes, quando o cara tá muito comunicador, ele tem muita comunicação, ele tem muita vontade, tem muito plano, tem muita intenção, muita ideia. Mas às vezes a execução fica meio baixa. Então, tipo, ele não é um cara muito executor. Porque ele é mais Influente, mas influente, ele é mais aquela coisa de começar as coisas, mas muitas vezes de ação mesmo em si não tem tanto. Então, em um tempo da minha vida eu era assim, né? E aí, quando eu comecei a perceber isso, cara, não é legal, porque eu só tenho a iniciativa e não continuo. Então, eu comecei a perceber que eu precisava ser mais executor. Então, nisso, eu comecei a me desenvolver um pouco mais para poder deixar de ser mais só falar, mas executar. E eu acredito que foi o que a gente fez, inclusive, no último ano, né? Que a gente estabeleceu uma meta, né? Que em 2022 nós tivemos um resultado no treinamento. Em 2023 nós conseguimos dobrar o resultado, inclusive em número de pessoas, mais ou menos, triplicar o número de resultados em relação a isso, tá? E a tendência é que para esse ano a gente consiga aumentar isso também, pelo menos crescer pelo menos 50% do que a gente teve em 2023. Então, veja bem, eu não tô simplesmente falando da boca para fora. A gente pauta pelo que a gente tem agora. Então a gente coloca, isso é você ter a inteligência emocional e o conhecimento de conseguir estabelecer objetivos claros e uhum. objetivos palpáveis, né? Porque não adianta nada, por exemplo, eu ter um Fusca, né? E colocar como, por exemplo, um objetivo, eu quero chegar em Parnaíba de Fusca em 2 horas. Pô, só se meu Sim. Fusca fosse um foguete. Não chega de Entendeu? Hilux, Não imagina de chega. Fusca. É. Exatamente. Então, não adianta nada. Então, a gente tem que colocar objetivos palpáveis e Realizáveis. baseados tanto, claro, não pode ser um objetivo. Inclusive, isso é uma pauta para um outro podcast, né? Até não daria Uhum. para a gente fazer, mas é algo que a gente fala muito. Quando você vai estabelecer um objetivo bem claro, né, bem feito, você tem que ter algumas características, né? E uma delas ele tem que ser palpável, mas também não pode ser fácil demais. Ele tem que ser Verdade. algo que te desafie, mas também não pode ser impossível. Então, Tem que ser, eu inclusive, venho de mensurável, dados. né? Eu venho de Precisa dados, né? Eu ter a sei mesura. onde eu tô para poder saber aonde eu vou. Uhum. Então, a gente utiliza internamente nos bastidores o que a gente ensina. É isso aí. Então, a gente não faz apenas da boca para fora. A gente realmente trabalha, E ensina o que a vive gente isso. faz e vive o que a gente fala. É. Porque como o próprio nome já diz, né? Uma frase que para mim também eu aprendi, né, nos meus anos aí de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, é que uma frase que para mim ficou marcado. Cara, o que você fala, ou melhor, o que você faz, fala tão alto, que o que você diz, ninguém escuta.
Porque só falar, todo mundo fala. Mas e aí, realizar de fato? Eu saí de um cara onde eu queria fazer as coisas, falava que ia fazer, pra hoje estar na minha posição que eu tô, de ter ajudado mais de 160 pessoas aí a terem um divisor de águas na vida delas. Eu saio de um ponto onde eu, sei lá, ganhava um salário mínimo, entendeu? Ou um pouco mais do que isso apenas, para um cara que em 2023 consegui ter um faturamento nas minhas empresas de mais de 300 mil reais. Cara, onde que eu acreditava que eu conseguia fazer Seria isso, possível. que seria possível há, tipo, sei lá, 10 anos atrás? Que eu estaria nessa posição tendo esse faturamento. Então, o Ó, seu, para você ter uma ideia, antes de eu fazer esse levantamento, nem eu acreditava que tinha passado tudo isso. Eu, caramba. então, o seu ensinamento é muito partir para ação. É partir para ação. É porque não adianta nada você ter um planejamento e mais ainda, outra crença que eu aprendi que para mim me ajudou muito, me tirou muito da inércia, e essa eu aprendi também com um cara que eu sou fã, né? Que inclusive é uma coisa interessante, você ter os seus mentores. Tenha os seus mentores para você se inspirar no que de bom eles têm a ensinar. E isso eu aprendi com um dos meus mentores, que foi de um evento que eu fiz parte, né, dele, que é o chamado Érico Rocha, né? Inclusive, eu tenho certeza que um dia eu ainda estarei no Mastermind com ele. É, E isso vai me puxar uma outra história que eu vou contar daqui a pouquinho. Tá, tranquilo. Mas eu aprendi essa, né, cara, num evento que eu fui, eu acho que em 2015, se eu não me engano. Em 2015 eu aprendi uma frase que pra mim me ajudou demais, tem me ajudado muito, que feito é melhor do que perfeito. Isso é o que ele fala muito. Só que para algumas pessoas tem um significado negativo isso, né? Porque acredita que a pessoa vai fazer de De qualquer qualquer jeito. jeito. Só que na verdade existe uma máxima por trás dessa frase, que é o que eu levo também. Feito é melhor do que perfeito, desde que seja bem feito. Ou seja, eu faço feito melhor do que perfeito, dando o meu melhor, de acordo com as ferramentas e As as possibilidades que são possibilidades que eu tenho apresentadas. disponíveis no É. momento. Então eu dou o meu melhor de acordo com o que eu tenho naquele momento. Por quê? Se eu ficar pensando, querendo ficar naquela armadilha do perfeccionismo, Não já sai nem pensou? do lugar. Eu não saio do lugar. Uhum. Cara, não, a gente só vai fazer esse É o famoso podcast. se, né, Vamos cara? fazer assim, vamos pensar o Se a seguinte. gente ganhar na Mega Sena, a gente abre o Vamos pensar o podcast. seguinte. O podcast, cara, vamos pensar no podcast. Cara, o podcast tem que ser um podcast top, num estúdio top, um monte de gente. Cara, Seria o perfeito. tem que ser o conteúdo, tem que ser o encontro. Já pensou, se a gente fosse depender disso, a gente não Não começaria saía do nunca lugar. isso. Não A saía gente do não lugar. sairia do lugar. É. E aí, com essa crença, né, eu parti do pressuposto, cara, a gente precisa fazer. Eu preciso executar. O melhorar vem depois dele já tiver feito. Porque se eu for esperar o momento perfeito, a turma perfeita, o jeito perfeito de fazer, não vou começar nunca. E isso é o que tem me movido muito. Inclusive, eu carregava uma pulseira, né? Eu gosto muito, né? Que inclusive eu ganhei no evento dele, né? Que dizia: progresso é melhor do que perfeição. Progresso é melhor do que perfeição. Essa pulseira eu usei ela durante, sei lá, 5, 7 anos, se não me engano, entendeu? E aí, ano passado, ela acabou quebrando, né? E eu substituí por essa daqui, que agora é sucesso é uma decisão. E você decidiu fazer sucesso e hoje você está decidindo compartilhar com os outros aqui a seguinte mentalidade: produzir, né? Produzir é tão importante do que apenas imaginar produzir, né? Ou seja, partir Exatamente. para ação e Na vai verdade, fazer para mim, acontecer. se eu for pensar agora em relação a esses conceitos, execução vem em primeiro lugar, produção vem depois. Por quê? Porque o produtivo, ele vai. O que que é a produtividade? É você identificar como você pode ser melhor naquilo que você já está fazendo. Aí você está sendo produtivo, mas é algo que você já está fazendo antes. É isso Porque aí. já pensou? Eu preciso ter primeiro a iniciativa para começar, para depois ser mais produtivo ainda naquilo que eu já estou fazendo. Porque você já deu o A estalo, produtividade já é como deu o se fosse ponto o de segundo partida. estágio É, de uma é execução. aperfeiçoar a execução. Exatamente. Interessante. Cara, uma mente produtiva é uma mente inconformista, concorda? Uma mente Com certeza. produtiva é uma mente que nem tudo tá ali do jeito que ele poderia ser melhor. É porque é aquela coisa, olha só. Você ser conformado é uma coisa. Você ser satisfeito é outra coisa. Porque, veja só, quando você é conformado, você é um sentimento que não te tira do lugar. Agora, quando você é satisfeito, tipo, é o cara que é grato. Eu sou grato pelo que eu tenho, mas eu quero mais. Eu sou grato pelo que eu tenho hoje, mas eu sei que eu posso mais, eu quero mais. Ele está Eu quero evoluir, eu inconformado. quero crescer. É. Ele tá inconformado com a situação que ele tá.
Ele não tá conformado, ele tá inconformado com o resultado que ele tem. Ele sabe que ele É. pode mais, então ele vai crescer mais. Quando o cara tá conformado, o cara tá na zona de conforto. O cara não faz a mesma coisa todos os dias. Pra Não, ele tá bom aquele dinheirinho ali que ele não, e é tá, legal aquele você, negocinho que ele tem. até pegando tua fala, a questão do egoísmo, né, e da ambição, né, o que você está falando. O cara que ele está satisfeito, ele é um cara, ou que ele não esteja satisfeito, ele é um cara que ele ambiciona uma posição melhor. Diferente do cara que é egoísta, porque o egoísta ele vem do ego, né? Ele quer só para ele, quer o ego. Mas é aquela coisa, a ambição é um sentimento saudável, né? É um comportamento que Sim. as Você tem pessoas que ter têm que ambição. nutrir. Ambição é ambição saudável no sentido de você querer algo mais. Você querer algo pra você. Não é pecado você ter uma ambição no sentido de você querer algo a mais. Mas não naquele sentido de dizer, eu quero isso, eu quero mais, eu quero mais. Ficar naquele vício, né, digamos assim. É, vira um Aí vício. não é legal. O Caio Carneiro defende no livro Seja Foda, Seja Feliz, Otimista, Determinado e Abundante, a insatisfação progressiva construtiva, né? Acho barato esse conceito também. Inclusive, eu conheço o Caio Carneiro pessoalmente. Você sabia disso? Interessante. Não, conta pra Ele, gente como é essa a gente experiência. trabalhou, na verdade, na mesma empresa de marketing multinível no tempo, né? Eu Uhum, conheci ele nesse tempo. E aí cheguei a estar em eventos com ele, tirei fotos com ele e tal. E eu conheci ele antes dele a galgar essa posição, né, de influenciador que ele tá hoje, que é muito bom, o cara é muito sensacional. Sempre fui e muito fã dele. essas convivências, cara, com pessoas que são referências pra gente, você acredita que essa convivência ela contribui com a sua formação, por exemplo? Demais, demais. É ambientação, né? O ambiente. O ambiente Uhum. ajuda a você evoluir muito. Por quê? Tem um conceito, né, que eu acredito até muito nisso, né, que você é a média das 5 pessoas mais próximas que você tem. O seu resultado, as suas iniciativas, você é a média das 5 pessoas mais próximas que você tem. Então, se você não está evoluindo muito bem, procura olhar um ambiente que você está inserido. Será se você está na mesa de pessoas que sabem mais do que você? Porque uma coisa que eu aprendi nisso tudo é, cara, sempre busque estar na mesa onde você é o cara que menos sabe na mesa, para que você continue aprendendo o tempo inteiro. Sempre aprenda, sempre aprenda. E aí vem o conceito de mentalização e mentalidade. Uma vez eu estava num evento, né, de produtividade até então, e de coaching lá e tudo, de desenvolvimento, em Vitória, no Espírito Santo, né? E lá, quando eu estava lá, era um evento do Jerônimo Temer, né, que eu estava lá. E o Érico Rocha palestrou nesse evento, né? Aí beleza, ele palestrou, era o último dia do evento, e eu ia embora também no mesmo dia, né? No último dia. Cara, pois quando eu saí do evento, eu queria muito tirar uma foto com o Érico Rocha, né, por exemplo. Cara, quando eu saí do evento, e aí eu vi que ele tava pegando o mesmo voo pra fora, né? Eu vi nos stories, aí eu comecei a mentalizar. Cara, eu vou sentar do lado do Érico Rocha. Eu vou sentar do lado do Érico Rocha. Eu vou sentar do lado do Érico Rocha. Cara, pois quando eu entrei no avião, quem tava sentado do meu lado não era ele. Tá vendo, cara? Cara, Força da isso mentalidade. para mim foi mais uma prova enorme sobre a lei da atração, É cara. A lei da verdade. atração. Eu atraí aquilo que eu tava buscando. Eu atraí aquilo. Aí eu tenho uma foto com ele, tudo que eu tirei. Por quê? Porque eu sempre gostei de sentar no assento nas cadeiras da saída de emergência, né? Uhum. E é normalmente onde também esses caras vão. Eu meio que Uhum. já tenho isso, porque Por tem causa mais do espaço, espaço, né, e é. tudo. E ele Uhum. também tava sentado lá. E, cara, foi incrível isso. Mas deu Porque pra eu tinha trocar uma acabado. ideia? Eu troquei uma Ah, pequena ideia lá, mas assim, eu não fiquei incomodando o cara o tempo inteiro, claro, né, e tal. claro. Mas. Eu É, imagino como deve ser a vida do cara desse tipo pra ver. exatamente. O cara Todo mundo senta ali, querendo o cara quer falar. tranquilidade e Ah, tal. Aí eu conversei com ele um pouco e tudo, tirei uma foto, fiz um videozinho, né, e tudo. Cara, foi sensacional, assim. E beleza. isso vem muito da lei da atração, de você acreditar naquilo que você quer, vibrar naquela energia pra poder atrair aquilo pra você. Não, é engraçado quando você fala mentalizar o que você quer, a gente sabe que quando a gente começa a semana, por exemplo, mentalizando nosso propósito, cara, é incrível como dá certo no final da semana, hein? É incrível como quando você começa ali sua segunda-feira, olha, hoje, essa semana vai ser uma semana abundante. É incrível como os contratos aparecem. É, É incrível quando você diz assim, cara, essa semana eu vou produzir 70 vezes 7. Eu faço isso direto, hein? Eu faço inclusive com o meu time. Meu time sabe muito bem disso. Olha, essa semana a gente vai produzir 70 vezes 7 o que nós produzimos semana passada. Cara, todo mundo cai para cima. E é incrível quando chega na sexta-feira, enquanto algumas pessoas estão esperando o final de semana, a gente chega realizado. Acontece isso contigo, cara? demais, cara. Eu, assim,
Eu muitas vezes eu espero, tem gente que vive esperando o final de semana. Eu vivo esperando a semana começar de novo. Eu vivo esperando. Eu quero que chegue logo segunda-feira para voltar a produção, a produtividade e tudo. Eu trabalho de segunda a sábado, né, praticamente. Eu normalmente tiro um pouco mais somente o domingo para estar indo na igreja, né, descansar um pouco, né, e tudo. Mas produzir, cara, eu sempre tô buscando estar produzindo alguma coisa, né, e tudo. Então, assim, eu estudo muito também, né, em relação a coisas aleatórias às vezes até. Mas, assim, eu sempre tô praticando o meu músculo do meu cérebro, que é Não, aprendendo alguma coisa nova, acho que o entendeu? treinador é esse ponto aqui que eu queria que você falasse um pouco sobre essa preparação da mente do treinador nesse sentido. Cara, você tem alguma estratégia de estudo para. Porque eu vejo que o treinador ele tem sempre que estar se renovando com conteúdo. Hoje o treinador ele usa as fontes de pesquisa naturais, desde pesquisar mesmo livros, pesquisar na internet, mas também eu vejo que o treinador ele usa de inteligência artificial para pegar ganchos e gatilhos. Sim, E veja bem que a inteligência artificial ela contribui bastante se você souber usar, né? Tem esse exatamente. detalhe. É, E aí eu pergunto para você, como é que funciona na tua cabeça, cara, essa preparação, essa organização das ideias? Cara, eu sou um cara que sou muito ligado à tecnologia, né? Então eu tô sempre ligado nessa parte de inovação, né, e tudo. Então eu vou aprendendo, como eu falei, né? Eu uso sistemas, né, na minha empresa, né, e tudo que às vezes nenhuma outra franquia também utiliza, né? Por quê? Porque eu fui estudar isso, eu vi isso como uma porta de facilitar o meu trabalho e ajudar os meus consultores, a minha equipe, né, digamos assim. E E utilizo também muitas vezes a inteligência artificial para me ajudar, como inspiração, como. E o que que é isso? É você ter uma mentalidade, cara, de você utilizar as ferramentas que você tem para conseguir aquilo que você quer. É isso aí. Eu sempre penso no que a minha mente, é uma mente que ela tá sempre focada em solução. Quando eu tenho um problema, eu não fico vibrando no problema daquilo. Eu já tô pensando, cara, tá, e qual que é a solução para isso? É isso aí. Qual que é a solução para isso? Se uma coisa não deu certo para mim, como eu planejava, o meu pensamento é o seguinte, cara, o que que eu poderia ter feito antes que eu pudesse não mudar isso? Eu trago a responsabilidade para mim. O que que eu poderia ter feito antes que eu poderia mudar esse resultado? Para que eu possa ter poder de controlar o meu resultado. Porque se eu ficar dizendo, ah, não, minhas coisas não deram certo porque fulano isso, porque o Brasil isso, porque não sei o que isso, porque aí é onde entra aquela questão do pensamento do Vitimismo. vitimismo, né? De você ficar colocando a culpa sempre no outro e nunca é sua. Eu não. Eu sempre trago pra mim a responsabilidade. Cara, o que que eu poderia ter feito? Que eu poderia ter mudado, poderia ter diferenciado esse resultado, poderia ter mudado isso pra evitar que isso acontecesse. O que que eu poderia ter feito? E aí começo a ter aprendizados em relação àquilo que aconteceu, para que no futuro eu possa agir diferente. Eu sei de uma coisa, que a partir de agora, toda quinta-feira à noite, cara, você vai estar ligado no Mente Produtiva, isso é fato. E a gente acaba contribuindo aqui com os outros, enviando nosso podcast, que hoje aqui é o da estreia, e eu tenho o presente de contar um pouco da tua história no nosso podcast aqui no Mente Produtiva, né? E o que é para você, Robert Van, expor aqui o teu conteúdo, falar da tua vida, abrir teu coração, falar do teu preparo num podcast aqui, que é um canal, diga-se de passagem, bem aberto. A internet nos dá essa boa possibilidade, né? A gente. é, o que que passa pela tua cabeça agora em estar expondo todo esse conteúdo todas as quintas-feiras para as pessoas que estão nos acompanhando, cara? Cara, eu tô bem animado, né, com essa ideia, com esse desafio, né, digamos assim, essa nova aventura aí que a gente tá iniciando juntos aí, né, que é liderar aí esse podcast Mente Produtiva, que a gente chegou nesse nome, para poder levar mais conhecimento, né, para as pessoas também aí. E eu acredito que vai ser bem legal esse projeto. E estou muito animado em relação a isso e fico feliz. É um prazer enorme, né, de estar aqui contando a minha história. Era uma coisa também que eu queria muito ter, né, um material também nas minhas redes sociais, contando um pouco da minha história, né, porque muita coisa que eu falei aqui, cara, pouquíssimas pessoas sabem realmente. Às vezes as pessoas veem a pessoa lá tendo sucesso, subindo, né, galgando, viajando para fora, acredita que é só coisa boa, né, foi muito fácil chegar lá, mas não sabe muitas vezes do que a pessoa sofreu antes, do que a pessoa passou antes para poder chegar onde está. Então as pessoas não sabem dos bastidores. E saber, né, que contar um pouco dessa história talvez possa inspirar outras pessoas a também buscarem autoconhecimento, buscarem evoluir, buscarem se superar para poder conquistar os seus objetivos, porque, cara, você tem que pagar um preço.
Ou você paga um preço do sucesso, ou você paga o preço do fracasso. Mas todo mundo vai pagar um preço uma hora. Não tem pra onde, entendeu? E é uma coisa que eu falo muito no Destravamente sobre isso também. Que no Destravamente, você tem que tomar uma decisão. Por isso que eu carrego uma pulseirinha chamada Sucesso é uma Decisão. Porque você tem que tomar uma decisão de saber qual que é o preço que você vai pagar. O preço de continuar na inércia, o preço de continuar na procrastinação, o preço de continuar onde você está tendo resultados negativos sem fazer nada para mudar, ou você vai pagar o preço do sucesso, de se desenvolver, fazer treinamento, investir em você, pagar o preço para você poder viver realmente o propósito, passar pelo processo. Isso realmente é a receita que você precisa ter para poder alcançar os seus objetivos e sonhos na vida. De não passar mais um ano, chegar no final do ano, olhar para trás e dizer: putz, cara, no início do ano eu tinha essa meta. Pô, não deu certo. Acabei deixando pro próximo ano. E aí, até quando você vai deixar? Entra ano e sai ano sem conseguir realizar os seus objetivos. E aí eu quero dizer para você que está nos assistindo que uma mente produtiva é essa mente que produz melhor, essa mente que tem a capacidade de esclarecer os seus objetivos, metas, e essa mente que em alguns momentos ela é um pouco inconformada com tais situações e que vive, mas que procura correr atrás das suas ações que tragam seus melhores resultados. Estou muito feliz de estar fazendo esse podcast com você, tenho certeza que a gente vai contribuir com muitas pessoas, não é isso, meu amigo? Tamo junto. E aí, toda quinta-feira, você que está aqui nos assistindo, segue aqui com a gente. Então, faz o seguinte: já tem um exercício para a galera fazer, não é? Quer inscrever-se no canal, o que mais? Lembra aí? Inscrever no canal, seguir a gente aí nas redes sociais, aí segue o Genivaldo, segue o Robert Van aí, tá? Segue a gente aí na rede social, acompanha certinho e fica ligado, né? Toda quinta-feira à noite você vai ter aí um novo episódio. A cada 15 dias, na verdade, né? Que a gente vai ter um novo episódio aí do Mente Produtiva, que a gente vai trazer convidados bem legais aí. E eu acredito que vai ser um bate-papo bem descontraído e rico de informações. Nós vamos conversar aqui com médicos, advogados, enfim, especialistas de diferentes áreas para saber o que é que tem por dentro, né, da cabeça desses caras que são realizadores, como que eles chegam no sucesso, né, e como que eles produzem de tal performance para chegar no sucesso que eles fazem, não é isso, Com Roberto? certeza. Então, gratidão imensa por você estar aqui com a gente está com você no coração e nos encontramos a cada 15 dias, sempre às quinta-feiras, aqui no nosso canal Mente Produtiva. Um abraço, tchau!